E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é William Sandro. Obrigado por acompanhar até aqui, grande abraço, e vamos para o vídeo. Volume 2, Prólogo. As forças sob Sua Alteza, a Rainha. Você de novo, Capitã Vladlena Milise. O superior, sentado atrás da mesa, franziu a testa amargamente enquanto observava Lena entrar na sala. Seu uniforme estava totalmente amassado, e ele não se barbeava há dias. Esse superior dela não parecia nem um pouco com um soldado, e enquanto observava esse ser desleixado, Lena só podia abaixar friamente sua cabeça para ele. Ela estava usando um uniforme novo em folha e justo, preto. Seu cabelo longo, sedoso e prateado, com uma mecha vermelha se destacava. Há meio ano, o Esquadrão Spearhead, o Esquadrão da Morte destinado a massacrar os 86ers remanescentes, tinha sido enviado para o outro lado do campo de batalha. Desde então, ela mantinha essa aparência. O uniforme preto era de luto, enquanto o vermelho em seus cabelos representava o sangue que foi derramado. Como ela contrariou ordens e ajudou 86ers, ela foi rebaixada a uma patente, virando uma capitã. Provavelmente ela nunca seria promovida novamente. Você usou os canhões de interceptação por vontade própria, deu munição, equipamentos e comandou pessoalmente outros esquadrões. Quantas vezes eu tenho que enfatizar o fato que você não deve fazer nada para os 86ers porcos? Você sabe quantas vezes a equipe de logística e a equipe dos canhões já se queixaram para mim? Eles não teriam lhe incomodado se você tivesse dado a ordem, tenente-coronel. Quanto ao que eles reclamaram e o quanto você teve que se incomodar, não tenho a menor intenção de entender. O tenente-coronel estreitou os olhos completamente cheios de álcool, franzindo a parte de baixo do olho. Cuidado com o que diz, senhorita. Como uma simples capitã, você deveria saber o seu lugar. Lena apenas riu disso. Ele estava basicamente revelando que não era uma ameaça para ela. Só para a sua posição. E que não tinha a coragem para dar qualquer punição real. O esquadrão sob o comando de Lena tinha derrotado a maior parte das unidades do fronte de batalha leste. Os desempenhos dos subordinados afetavam diretamente os cargos de seus superiores. No início da guerra, um grande número de soldados foi sacrificado. Esse homem na frente dela aproveitou a oportunidade pelo furo do poder e subiu ao posto de tenente-coronel. Aposentado como handler, ele queria continuar subindo. E para ele, Lena era uma galinha dos ovos de ouro, que nunca seria derrotada. Contanto que ela não fizesse nada muito imprudente, ele a protegeria de qualquer coisa. Se me der licença, tenente-coronel. Ela graciosamente se curvou. A primeira área legislada tinha muitos edifícios históricos, e a sede militar era tão rica em detalhes e colorida quanto um palácio. Ela caminhou pelos corredores, e ao seu redor havia olhares condescendentes, rancorosos, zombadores e murmúrios. Afinal, ela era uma tola por abandonar sua patente de major e uma futura participação na liderança do exército, por um monte de meros 86ers. Essa princesa não conseguia entender a diferença entre seres humanos e animais. Em um ano, todas as forças parariam e a guerra chegará ao fim. No entanto, ela acreditava nas palavras dos porcos, e se tornou uma palhaça que propôs se preparar para uma batalha de combate de curta distância. Seria só uma questão de tempo até que todos os coloratas morressem, mas ela se esforçou para que eles sobrevivessem no campo de batalha. Ela era mesmo a maldita Blood Regina. Que estúpido. O para-raid no pescoço dela foi ativado e ela parou. Os saltos de suas botas militares batiam rapidamente no chão de parquete. Depois de alguns segundos, ela continuou em frente. Você me ouve, Handler 1? Cyclops 1, o não? Qual é a situação? Através do para-raid, ele ouviu a voz rouca do capitão Ida Scheiden, codinome Cyclops. Ele era o líder do esquadrão sob o comando de Lena, o esquadrão chamado de Queen's Officials. Desde o incidente com o esquadrão Spearhead, ela pedia os nomes de todos os processadores no dia em que assumia o comando, mas só os chamava pelos codinomes. Ela não conseguiu salvar nenhum deles. Ela pensou que poderia tratá-los como pessoas, e chamou-os pelos seus nomes. No entanto, eles não conseguiram escapar do inevitável, morrer sem ter um enterro digno, sem nome, como um processador. O inimigo avançou para o ponto 112, no antigo terminal ferroviário. Desculpe, o radar não estava funcionando. Já era tarde demais quando percebemos. Parece que os novatos vão sofrer aqui. Lena estalou a língua. Sim, realmente. A situação era terrível. Nesse campo de batalha, onde oficialmente ninguém morreu, muitos morreram, e um único erro resultaria em um sacrifício catastrófico. Mande as forças principais no ponto 62 e atraia os inimigos com as forças móveis. Os canhões de interceptação que restam devem ser capazes de atingi-los um pouco. Esse lugar é um grande agrupado de propriedades privadas e ruas estreitas, por isso deve ser vantajoso para os Juggernauts, já que são pequenos. Cyclops riu. Então nós os interceptaremos bem na frente da base. Se não pudermos aguentar eles aqui, esse campo de batalha e o campo minado de vocês, republicanos, será destruído. Mas se vamos sobreviver, esse é o melhor ponto de interceptação que eu consigo pensar. Lena disse sem pensar duas vezes. Cyclops sorriu silenciosamente. Para sobreviver?
Isso não foi apenas para o 86ers, mas também para os republicanos, incluindo Lena, que foram sitiados pela Legion. Para continuar lutando, disseram uma vez para ela. Eles acreditavam que ela continuaria lutando e vivendo, e ela tinha que manter essa promessa. Entendido, Vossa Alteza. Nós lhe informaremos quando estivermos em posição. Qualquer outra coisa que acontecer, nós iremos informá-la imediatamente. O para-raid foi desconectado. Lena correu para a sala de controle. E assim que viu a cena do lado de fora da janela, diminuiu a velocidade. A capital de San Magnolia, os únicos que estavam andando pelas calçadas de paralelepípedos, eram albas de cabelos e olhos prateados. A bandeira de 5 cores, que simbolizavam a liberdade, igualdade, fraternidade, justiça e a pureza, balançava sob o límpido céu azul da primavera, junto com a bandeira com o retrato do revolucionário San Magnolia, que estava bem no alto. Logo, chegaria o dia em que ela os encontraria pela primeira vez. O esquadrão Spearhead. Ser capaz de chegar ao fim de uma jornada era a liberdade. Lutar até o fim era a glória para eles. Para eles, que sorriam enquanto partiam. E nunca voltariam. Até onde exatamente eles chegaram? Nesse momento, em uma primavera claramente tempestuosa, flores desabrochavam por toda essa imensidão sem fim. Se eles morreram, eles tiveram o descanso que mereciam. Volume 2, Capítulo 1, Hit der Valkyren. Os céus do fronte de batalha estavam cobertos por uma fina nuvem de Eintagsfleet, tingindo-o de prata. Os Loves que estão vindo formam um batalhão. Tem outro batalhão vindo. Os gritos do batalhão ecoaram pelo sistema de comunicação sem fio. Até nesse momento, o batalhão tinha perdido 30% da sua força de combate. As notícias sobre os reforços dos inimigos estavam praticamente proclamando a morte dos sobreviventes do 177º Batalhão Blindado, do Regimento 141º e da 18ª Companhia da Federação Gead. 45 segundos até o contato. Meu Deus! Droga! Eles não param de chegar? Sentado no cockpit para 2 tripulantes de um Van Argand, Eugene gritou quando sua unidade balançou para a esquerda e depois para a direita. Ele era um Selena, com cabelos e olhos prateados. Tinha um rosto jovem e usava óculos. Seu rosto era um pouco magro também, se for considerar que ele tinha 17 anos. As táticas da Federação para lidar com a Legion eram bem básicas, usar muitos para bater em poucos. Mesmo com a sua arma de campo de terceira geração, Van Argand, lutar contra um único Love exigiria no mínimo 2 Van Argand. Se a Federação estiver em menor número, eles não teriam chances de ganhar. Merda, o que os bombardeiros estão fazendo? Interceptem-nos logo. O artilheiro e o comandante do batalhão que estavam atrás dele lamentaram. Seus disparos ecoaram pelo rádio. O barulho das 8 pernas reverberou ruidosamente com os estrondos dos canhões do tanque e do Power Pack. Mesmo para quem estava dentro do cockpit do Van Argand, a conversa entre eles só era possível através do sistema sem fio. Claro, o comandante também sabia que com a interferência constante dos Eintagsfleet, os radares e os sensores não funcionariam normalmente. Mas apenas seus olhos não conseguiam ver claramente o ambiente, já que está escuro. Todas as batalhas com a Legion sempre começam com um ataque surpresa. Com uma metralhadora pesada de 12 7mm acoplada, a unidade blindada foi agredida sem piedade junto com seus companheiros pelas unidades de combate corpo a corpo, Grauwolf. Os Van Argands, equipados com uma armadura grossa e um poderoso canhão de 120mm, eram um pouco lentos. Em contraste com a Legion, que foi feita para ser uma arma de destruição em massa, humanos não conseguiam superar eles em coisas como tempo de reação, e suas unidades eram mais lentas em termos de aceleração. Mesmo que as velocidades máximas fossem mais ou menos iguais, tinha uma diferença enorme em aceleração, frenagem, giro e várias outras funções relacionadas à mobilidade. Seu pedaço de sucata, pode vir. Eu estou disposto a ser um escudo para os meus compatriotas. Droga! Eu não posso morrer aqui. Eu não posso deixar que eles me matem. O comunicador sem fio estava cheio de lamúrias e tiros dos soldados da infantaria, enquanto eles lutavam contra as bestas de metal em uma luta desesperada, junto com seus gritos agonizantes de morte. Eugene só conseguiu cerrar os dentes ao ouvir a determinação em suas vozes. Beep. Nesse momento, alguém respondeu ao pedido de socorro deles. Inúmeros tiros de canhão caíam dos céus, como se rasgassem o luar azul e o fraco véu da noite, atingindo a Legion com extrema precisão, resultando em uma chuva de balas sobre eles. Esse bombardeio conseguiu evitar que atingisse os blindados em formação de leque e atingiu as áreas centrais da Legion. Foi um golpe de mestre perfeito. O Amaze, equipado com uma armadura frágil, foi completamente destruído. Os lançadores de foguetes atrás dos Grauwolfs foram danificados e inutilizados. Enquanto as unidades leves da Legion estavam chegando, os Luffs, que estavam do lado dos canhões girando, foram baleados pelos lados no instante seguinte e foram completamente destruídos. Quando a poeira baixou,
O Love caiu no chão e o som dos bombardeios contínuos pôde ser ouvido de longe. O som do canhão com uma velocidade inicial de 1.600 metros por segundo, várias vezes a velocidade do som, só podia ser ouvido após o disparo. Era um som distinto, pesado e estridente, igual a peças de metal se chocando. O 88mm Hatchboom? Não pode ser. Como uma aranha saltadora que caça impiedosamente os vermes que rastejam no chão, surgia da escuridão dos céus e atacava a Legion. A unidade pousou bem em cima do Love que estava no meio do batalhão. Bateu no inimigo com seu bate-estacas anti-armadura que ficava preso às suas 4 pernas, fazendo-o tremer. As 4 pernas finas e longas pareciam estar imitando as articulações de uma aranha, e a armadura branca parecia com um cinza sujo. Os 2 braços de combate estavam equipados com lâminas de ultravibração, e arames que estavam enrolados parecendo com as mandíbulas de uma aranha. Além disso, ele era equipado com um canhão de cano não estriado de 88mm. Os controladores das armas de 57mm localizadas nas pontas das 4 penas emitiam uma frieza ameaçadora, que condizia com o apelido de deusa da guerra, e ao mesmo tempo, se assemelhava a um esqueleto procurando por sua cabeça perdida no campo de batalha. O Regenleif! Os gritos podiam ser ouvidos pelo comunicador sem fio, mas as vozes não continham nem um pingo de felicidade ao ver que tinham recebido ajuda. Ao invés disso, parecia que eles estavam com tanto medo disso quanto dos inimigos. O XM2 Regenleif. O Vanargand era focado na parte ofensiva e defensiva, então era equipado com armadura composta e um canhão de cano não estriado de 120mm. Ao contrário dele, essa unidade era focada principalmente na mobilidade, e comparado com seu peso, ela tem um bom resultado devido a seus atuadores lineares altamente potentes. Era uma unidade mais recente da 3ª geração. Essa unidade descartou sua armadura e poder de fogo para melhorar a mobilidade. Mas a mobilidade excessiva podia destruir o corpo do piloto. Essa unidade altamente potente e personalizada foi criada com um conceito maníaco em mente. Ela foi projetada com base nos diabólicos drones tripulados que foram criados pela República do outro lado do território da Legion, desenvolvidos para aqueles que vieram da República. A Legion não tinha vida nem emoções, muito menos temiam ou lamentavam por seus companheiros mortos. Eles mudavam suas prioridades automaticamente, ignorando os restos de suas unidades destruídas. Os canhões dos Loves foram imediatamente mirados na direção do Regenleif. O Regenleif desviou por pouco e os canhões bombardearam o Love que estava deitado no chão. A torre, com dezenas de toneladas de peso, foi lançada ao ar devido à explosão da munição que estava dentro dela. A torre foi projetada especificamente para que não tenha partes abertas para a explosão ter por onde sair, assim protegendo o seu conteúdo, e isso, por sua vez, fez com que seus momentos finais fossem uma bela explosão. O Regenleif avançou por entre as chamas carmesim e os incontáveis estilhaços da armadura do Love, chovendo em cima dele. A unidade estava literalmente correndo pelo campo de batalha. Em um instante, atravessou 50 metros entre os Loves, saltou para o lado e aterrissou logo atrás de uma torre que tinha acabado de virar tentando mirar. Ao mesmo tempo, ele disparou o perfurador de armadura estabilizado por peças descartáveis, a PFSD-S1, do seu Hatchboom, no flanco inimigo. A lâmina de ultravibração cortou um Grauwolf que chegou sorrateiramente, e então a unidade avançou para outro Love sozinha. Sim, quem fez tudo isso foi apenas uma única unidade. Uma única unidade. Aquela única unidade praticamente aniquilou a Legion, que estava quase sem baixas. O som estridente das lâminas de ultravibração continuava ecoando. As faíscas roxas dele continuavam piscando, e o Hatchboom continuava a rugir, reduzindo toda e qualquer unidade a pedaços de sucata. Isso não aconteceu por causa das especificações da unidade. Foi por causa das habilidades avassaladoras do piloto que foi apelidado ironicamente e respeitosamente, não como um piloto de uma máquina não tripulada, mas como um processador. Em média, a taxa de mortes de Loves de um Regenleif, em comparação com o de um Vanargand, era bem parecida. A antiga armadura não seria capaz de resistir a um único tiro de canhão, e tinha uma taxa de mortalidade mais alta. De fato, um esquadrão de Regenleif foi praticamente eliminado em uma batalha experimental. Mas lá tinha um no meio do campo de batalha. Tinha apenas uma única unidade, e ela destruiu todas as unidades inimigas sozinha. Aquele viciado em guerra deixou o inferno chamado lutar no campo de batalha com a ajuda da Federação. Mas escolheu voltar para o campo de batalha. Eles não temeram lutar contra a Legion. Eles não temeram a morte. Eles, sem se importarem, pegaram o Regenleif, que tinha deixado sua armadura de lado, e a vida dos pilotos junto com ela. Eles vão para cima no solitário campo de batalha, enfrentar a opressão da Legion. Loucura. De repente, uma sombra apareceu, tentando agarrar os membros finos do Regenleif. A unidade levantou imediatamente a perna para desviar, e pisou forte sobre ela, usando o bate-estaca da respectiva perna para bater nele. Era um drone antitanque automatizado. E o Jane sabia disso também. Mesmo assim, ele ficou intimidado em algum lugar de seu coração.
O processador realmente conseguiria determinar quem era amigo e quem não era nesse momento? Ou será que ele na verdade nunca se importou se era amigo ou não, e apenas priorizou a si mesmo? A perna comprida se levantou indiferentemente e jogou fora o drone que foi fincado na perna do último Love inimigo. O detonador ativou e acendeu os explosivos depois do impacto, e as peças de metal foram reduzidas a partículas de alta velocidade com a explosão, foram arremessadas e atravessaram a blindagem externa do Love. As chamas escarlates que subiram até os céus iluminaram o Regenleif, junto com sua marca pessoal na sua armadura cor de neve. O processador talvez estivesse louco, afinal. Ele, um esqueleto sem cabeça erguendo uma pá. O símbolo de um Death God, tão abominável e sinistro, tão temido e mesmo assim tão respeitado no campo de batalha. Durante o primeiro ataque, quando todas as unidades aliadas foram eliminadas, ele sozinho eliminou um batalhão inteiro. Mesmo entre eles, ele era o mais forte. Sua marca pessoal destacou-se entre eles. Seu nome definitivamente era... Eugene se lembrou e arregalou os olhos. O comandante do batalhão, sentado no assento da artilharia, disparou. Eles, usados pela República Maliciosa, passaram por desafios árduos e terríveis. Eles eram tão horripilantes quanto a própria Legion, e seus nomes eram temidos como se fossem armas de extermínio em massa em forma humana. 86ers, os monstros da República. De fato, era preferível evitar o uso de armas com múltiplas pernas ou pernas finas blindadas fora de batalha, para atenuar o desgaste e o mau funcionamento. O Undertaker, Shin, colocou um transportador de carga personalizado atrás de seu Regenleif e voltou para sua cabine. Esse transportador foi projetado pelo Departamento de Tecnologia Avançada, protótipo do Esquadrão de Campo 1028 Nordlicht. Ele estava usando um uniforme militar cor de aço da Federação, o símbolo de um gavião de duas cabeças no seu peito, e a insígnia denotava sua posição, segundo tenente. Usar um lenço azul no pescoço era uma grave violação do Código Militar, mas ninguém se importava com isso, desde que não estivessem em uma reunião oficial. Ele estava prestes a remover o dispositivo RAID sob sua cicatriz, apenas para ser contatado pelo para-raid da equipe de mecânicos do container de carga lá atrás. Tenente Nosen. Cabo, o dispositivo sem fio ainda está ligado. TESC. Pode ser ouvido do para-raid e do dispositivo sem fio. Ah, eu esqueci. Bom, esse para-raid é bem diferente do sem fio. É uma coisa testar essas unidades conosco, mas por que fazer a gente testar essa coisa no nosso esquadrão também? Então, o mesmo nível de munição da última vez, metade APF-SDS e metade HIT-2, já? A maioria dos Nordlicht eram Warg, soldados das antigas zonas de guerra e sem um posto militar oficial. Quando a Federação ainda era um império, esses soldados foram enviados para a Terra dos Lobos na fronteira, onde muitos conflitos aconteciam, e eles viveram lá, considerados como mão de obra adicional. Tendo vivido no campo de batalha por gerações, a administração atual os considerava mercenários, e assim negligenciavam disciplina. Eles podiam ser rudes. Esse era o maior respeito que eles conseguiam demonstrar. Sim. Além disso, não tenho mais lâminas de ultravibração reservas, Ya. O número de Juggernauts está caindo e, Ya, você é o único cara usando armas estranhas. Pare com essas táticas de acabar com os nervos da próxima vez, beleza, Ya? Outra característica única dos Nordlicht era que eles não chamavam o XM2 pelo seu nome oficial, Regenleif. Em vez disso, eles chamavam de Juggernaut, o drone da República de onde foi tirada a inspiração para essa unidade. Há um mês, durante a experimentação da mais nova unidade, o capitão original do esquadrão, junto com seu esquadrão que era cerca de metade desse batalhão, foi eliminado. Como o soldado mais graduado das forças restantes, Shin assumiu a liderança do esquadrão. Ele tinha o hábito de chamar sua unidade de Juggernaut, e parece que todos os outros foram influenciados por ele. De fato, todos os membros do esquadrão sentiram que era um nome mais apropriado do que o de uma donzela da guerra que a Federação tinha dado. A unidade quase destruiu os pilotos de teste durante o processo de desenvolvimento, e metade do esquadrão que foi designado para usar essas unidades foi eliminado. O Cavalo de Ferro era realmente um nome apropriado. Seu apelido era baseado no deus deformado que iria devorar tudo impiedosamente em nome da salvação. Como as unidades eram muito exigentes com seus pilotos, os Nordlicht não poderiam ser reagrupados, e muito menos serem designados como membros adicionais, apesar deles serem completamente inadequados em termos de batalha militar. Não importa. A Legion deveria estar recuando agora. Entendi. Não sei o que está acontecendo, mas deve ser útil. Shin removeu o dispositivo RAID, ignorando o espanto e o monólogo que estavam imbuídos de um tom de insatisfação e medo que não eram sobre ninguém em especial. O dispositivo RAID era um anel metálico, uma gargantilha, apenas com uma aparência melhorada e com funções aprimoradas. Então, era quase como a antiga coleira de antes. Nada mudou, ele pensou. De repente, ele ouviu algumas palavras estridentes vindas do assento do piloto. A linguagem usada era antiga e pomposa, e para Shin, que não conhecia nada além do campo de batalha, era como se estivesse falando com alguém de 2 séculos atrás. Belo trabalho, Ye Shinei.
Frederica. Como você entrou aqui novamente? Puxando a cabeça dela e virando apareceu uma menina pequena com 10 anos ou um pouco mais. Ela tinha um corpo delicado e um rosto bonito, branco, como uma boneca usando uma boina. Os vermelhos de Pirope eram deslumbrantes como uma pedra preciosa, e os cabelos negros de ônix estranhamente combinavam com o uniforme militar cor de aço. Shin conhecia essa garota há pelo menos meio ano, antes mesmo de ser designado para essa unidade. Ela encheu seu peito plano orgulhosamente. Que ingênuo da sua parte conspirar com a equipe de manutenção contra nós. Eles estavam ocupados com as verificações finais para a sua missão de emergência. Tive muitas chances de entrar. Cabo. Nós vamos conversar quando eu voltar. Tenente? Não há... Escute o nosso lado primeiro. Nós estávamos muito ocupados e a... Shin desligou o comunicador sem sequer se incomodar em ouvir as desculpas. Suspirou e baixou a cabeça para olhar nos olhos que tinham a mesma cor que os dele. Quantas vezes eu tenho que repetir que você não pode vir comigo quando eu for para uma missão? Se lembre da sua posição, mascote. Não se esqueça. Suas ações estão sob nosso controle. Por isso, você não tem direito de nos criticar. O seu comandante sou eu. Bernaud nunca reclamou igual você. O homem de meia-idade que foi o primeiro a retornar, o sargento Mor simplesmente deu de ombros, sem dizer mais nada. Bernaud sabia que, enquanto Shin taticamente estava correto, ele estava simplesmente resmungando seus sentimentos e não valeria a pena falar sobre isso. O próprio Shin nunca pensou muito nesse assunto. A culpa é deles por não trabalharem direito. Se tivéssemos perdido o tempo para atacar porque precisávamos nos encontrar, não haveria nenhum propósito em mobilizar a defesa. Os processadores que foram abandonados com o esquadrão atrás franziram a testa. E Frederica, por sua vez, franziu a testa também. Mobilizando a defesa, mesmo que seja uma missão adequada para você. Eu não gosto disso. Essas táticas exigirão que nossas forças ataquem primeiro. O plano era colocar a infantaria como a força principal na linha de frente e esconder as unidades blindadas com alta mobilidade e o poder de fogo atrás. Quando a linha de frente fosse quebrada, as unidades blindadas seriam posicionadas para frente e acabariam com os inimigos rapidamente. Os ataques da Legion no mês passado foram particularmente violentos, e as forças no fronte de batalha ocidental não conseguiram mais avançar e continuaram onde estavam para reduzir o fadigamento de suas forças. Mas mesmo se conseguirmos aguentar até aqui, já que tem uma diferença de forças e de velocidade de produção, será uma questão de tempo até que essas táticas não funcionem mais. O que faremos quando isso acontecer? Shin a ignorou e se sentou. Por que falar isso agora? Não tem por que se preocupar com isso, nesse momento. Quando o país estiver completamente desgastado, o que será das forças da linha de frente? Isso era mesmo uma pergunta? Frederica inclicou o corpo para o lado. Ela estava infeliz. Você está me ouvindo, Shinei? Além disso, uma das suas fraquezas é a sua falta de vontade de refletir sobre as suas ações. Você não está mais na área 86 da República. Esse é o campo de batalha da Federação. Ria, a garota não estava fazendo muito barulho. Mas aquela voz estridente e diferente dela estava irritando Shin. Ele puxou a boina da garota que estava debruçada, colocando embaixo do nariz dela para calá-la. Shin ignorou a garota triste se debatendo do lado dele, apoiou-se no encosto rígido e fechou os olhos. A Legion atacava muitas vezes à noite e os pedidos que ele recebeu nesse dia não acabavam. Mesmo que não fosse a primeira vez que ele lutava à noite, ele queria pelo menos garantir algum tempo de sono. Do lado dele, Frederica ainda estava se debatendo. Uó! Eu não consigo tirar isso! Bernaud, me ajude! Certo, certo. Mas fique quieta depois que eu tirar. O tenente e todos os outros estão lutando há vários dias seguidos. Todos eles estão cansados e precisam dormir. Desculpe. Parece haver um olhar direcionado a Shin, que não se importou e caiu em um sono leve. Mesmo dormindo levemente, ele conseguia ouvir as lamúrias das almas mortas da Legion, não diminuiu nem pouco, e de fato, cobria todo o ocidente. A FOB-15 Base de Operações Avançadas N-15 era o campo principal do 141º Batalhão, localizado no fronte de batalha ocidental da Federação GEAD, logo atrás da segunda linha de defesa, em espera patrulhada pelo 177º Batalhão Blindado. A base era bem grande, considerando todas as pessoas e as unidades blindadas que tinham lá. No meio da grande bagunça, Eugene estava segurando uma bandeja com uma das mãos enquanto procurava uma certa pessoa. O acampamento teve que ser restabelecido diversas vezes, já que o campo de batalha ia e voltava várias vezes, e então a cafeteria era bem nova e simples. Se fosse há 10 anos, antes da Revolução Civil, quando a Federação ainda era um império, provavelmente haveria imagens do ditador, em vez de uma tapeçaria escrita: "Vamos mostrar a nossa justiça para o mundo" na parede. Os oficiais de Nordlicht ainda estão lá. Obrigado. É ótimo que você esteja disposto a entender os estrangeiros, jovem tenente. Aqueles 86ers também merecem nossa simpatia e compaixão. Um capitão Safir puro sangue, que parecia ser um antigo nobre, mostrou os dentes dando um sorriso sincero,
e Eugene deu-lhe um sorriso vago em resposta. Depois foi para onde o capitão apontava. O capitão estava certo. O próprio Eugene nunca encontrou nenhum 86er além deles. Tirando ele, muito menos conversou com um. Ele também ficou um pouco intimidado por eles. Mesmo assim, ele não era tão gentil quanto o capitão havia dito. Se ele conversasse com eles normalmente, ele conseguiria saber como eles eram como pessoas, ou assim pensou ele. Mas a Federação era um país multirracial, e sua base militar era naturalmente cheio de pessoas de várias raças e cores. Mas todos eram relativamente jovens, alguns até adolescentes. Como Eugene, eles eram graduados da Escola Especial de Cadetes. Era um colégio único, criado para aqueles que fizessem o ensino médio para receber a patente de tenente, com apenas o treinamento mínimo, e o ensino superior deveria ser feito antes de seus dias como militar. Ao longo dos 10 anos de guerra contra a Legion, a Deferação perdeu muitos oficiais e teve que manter o número de oficiais usando esse método. Mas graças a isso, aqueles que eram de famílias comuns tiveram a chance de se tornarem oficiais, voluntariamente. Não importa o quão terrível a situação fosse, eles não poderiam simplesmente obrigar pessoas a se alistarem, ignorando a vontade do seu povo. O governo da Deferação não era assim. Forçar o alistamento de pessoas que não queriam lutar era algo que apenas governos vis fariam. A Federação era diferente do Império, e naturalmente, diferente daquele país do Ocidente. Na Guerra Moderna, a demanda era que os soldados fossem bons e experientes no uso de armas. Apenas ter um grande número não ajudaria muito. Isso foi o que o amigo de Eugene, seu colega na Escola Especial de Cadetes, explicou. Ei, por que os caras da Nordlicht estão aqui? Não pedimos a ajuda deles ontem? O esqueleto sem cabeça possuído pelo Death God é realmente irritante. Ouvi dizer que muitos deles foram mortos nesse mês depois que eles entraram. Ambos aliados e inimigos. Sério, o que há com eles? Eu realmente pensei que eles eram processadores ou algo do tipo. Chega disso. Você não é diferente dos merdas da República quando age assim. Como a nossa gloriosa Federação pode fazer uma coisa dessas? Falou bem. Que a glória esteja sobre a águia de duas cabeças em todos os momentos. Eugene passou por alguns soldados tão grandes quanto as unidades blindadas, e, ironicamente, guiaram-no para onde ele queria ir. Ele encontrou o que procurava no final de uma longa mesa no canto do refeitório. E então, levou sua bandeja para lá. Em frente a essa pessoa estava uma pequena garota vestindo um uniforme militar. Ele estava vestindo o blazer grosso, quieto, pegando a comida de sua bandeja e levando até sua boca para mastigar. Ambos eram Onyx e Piropes, com cabelos negros e olhos carmesim. Eles realmente pareciam irmãos. Os antigos nobres do Império tinham uma aparência única, e como resultado, os dois eram idênticos. Eugene, no entanto, ouviu que ele não tinha mais família. Na movimentada cafeteria de manhã, esse era o único espaço que estava estranhamente vazio. Ou era porque eles foram evitados pelos nobres que respeitavam os puros sangues, ou era porque os civis reprimidos tinham nojo deles por terem as cores e a aparência de nobres. Tanto Onyx e Piropes eram nobres de longa data do Império, e ainda mais os dois misturados, eram odiados por todos. Ou era porque o esquadrão deles e seus nomes eram muito famosos. A garota bateu no canto da bandeja com o garfo e falou com a voz de um estridente chilrear de um canário. Chinei. Você gosta de cogumelos? Não muito. Não se force a comer se não quiser. Mas o chefe trabalhou muito para fazer isso. Deixar sobras é algo desrespeitoso. Então dê o seu melhor. Ah! Mesmo falando isso, ele colocou os cogumelos fritos na manteiga da garota no seu prato, deixando apenas um. Ele pode parecer indiferente, mas ele era como um irmão mais velho bondoso. Já faz um tempo, hein, Shin? Os olhos vermelhos olharam para ele e quando Shin o reconheceu, eles piscaram. Eugene. Então você foi designado para cá? Cheguei no mês passado. Ele cumprimentou a garota e sentou-se na cadeira ao lado dela. Ela olhou para ele, seus olhos vermelhos grandes e sangrentos. Obrigado por ontem. Aquela unidade com a marca do esqueleto é sua, certo? Shin fez uma pausa. Culpe, em qual esquadrão você estava? Parece que o esquadrão de Eugene não era o único que tinha pedido ajuda. Você trabalhou bastante ontem pelo jeito, né? Frederica olhou para trás e se meteu entre eles, perguntando. Vocês se conhecem? Estávamos na mesma turma durante a escola de cadetes. Nos conhecemos logo após a inscrição. Nós dois estávamos no esquadrão blindado, no mesmo dormitório, e nós éramos amigos durante o treinamento. Nós dois estávamos no mesmo esquadrão de teste quando praticamos como usar o Vanargand. Frederica revirou os olhos. Com certeza não deve ter sido fácil, eu acho. Com um entusiasmo malicioso, Eugene se inclinou. Foi não. Esse cara é chato e tedioso. Eu não consigo saber o que ele está pensando, sabe? Só imagino. Ele sempre olhava para um livro quando alguém falava com ele e nem sequer levantava a cabeça. Se ele achar algo chato, ele nem vai se dar ao trabalho de falar e apenas irá ignorar. Algumas pessoas se perguntam se ele tem sangue frio mesmo, e se ele se esforça em alguma coisa estranha. Você chegou a ouvir o lendário momento em que o Shin tirou um 0? Como assim?
Durante uma batalha simulada de treinamento em combate, ele conseguiu fazer o Vanargand pular. E isso foi considerado direção perigosa, e então ele tirou um 0. Isso foi há 4 meses, quase no fim dos 3 meses de treinamento na Escola Especial de Cadetes. Embora a manobra em si fosse devido à grande habilidade do piloto, com o peso de mais de 50 toneladas, pular com um Vanargand danificaria facilmente a unidade e colocaria em risco os pilotos dela. Na verdade, o artilheiro dessa história bateu a parte de trás de sua cabeça no encosto e sentiu como se seus olhos fossem explodir. Foi realmente incrível ver alguém que não gostava de um tanque com uma armadura robusta e poderosos canhões só pelo fato dele ser muito pesado. Shin não gostava de pilotar os Vanargand, então foi designado para o time do protótipo Regenleif, e como resultado, no Esquadrão 1028, Eugene se sentiu muito solitário na época. Shin, a pessoa que era o tópico do assunto, tomou um gole de seu café de forma indiferente, sendo ranziza como sempre. Tanto Eugene quanto Frederica pareciam descontentes. Os dois se entreolharam e bufaram em uníssono. Tenente Eugene Lantz, do 18º Esquadrão. Prazer em conhecê-la. Frederica Rosenfort. Nesse momento, uma conhecida. Frederica terminou seu café com muito leite e a coçar tanto, que Shin confiscou o açúcar depois da 4ª colher e se levantou. Já que velhos amigos se reencontraram, eu não quero incomodá-los. Com licença. Com as 2 mãos, ela pegou a bandeja que era feita para adultos. Então era muito maior que a cabeça de Frederica. E correu habilmente pela multidão antes de desaparecer. Eugene observou delicadamente ela ir embora e pensou. Uma garota tão jovem não combinava nem um pouco com uma base militar. É a Victory Goddess mascote do seu esquadrão? Sim. Era uma tradição militar que remonta dos tempos do Império. Diziam que era uma tática usada para impedir que os soldados desertassem. Eles teriam filhas ou irmãs mais novas. Geralmente sempre eram garotas. Viviam e jantavam com os soldados para criar uma atmosfera familiar. O exército esperava que os soldados protegessem as filhas fofas, e que eles lutariam contra o inimigo sem se importar com suas próprias vidas para protegê-las. Basicamente, nosso esquadrão está cheio de mercenários. Bom, não é diferente de sermos reféns como antes. A verdade seja dita, não era basicamente, mas era exatamente isso. Na noite anterior, antes do esquadrão ser designado para ajudar, Shin era o único soldado de verdade. Os outros eram mercenários wargos, pois os outros soldados, incluindo os superiores de Shin, haviam morrido em batalha contra a Legion. Isso é pesado. Ainda precisamos de mascotes agora? Precisamos dos wargos também? Ela escolheu fazer isso. Shin notou que Eugene franziu a testa. Você deve estar brincando. Por que uma menina tão jovem iria lutar? Os olhos vermelhos sangue de Shin olharam por um breve instante para Eugene. Nesse momento, ele sentiu seu peito pular por um instante. Era um olhar de quem queria distância. Não, era um olhar de alguém que claramente entendia a distância entre eles. Aqueles olhos indicavam que eles não estavam vivendo no mesmo mundo, que havia uma fenda que nenhum deles podia atravessar. Eugene balançou a cabeça e continuou. Qual é a razão de lutar por uma criança? Existe algo para proteger? Família, país, justiça, estilo de vida. Não há necessidade dela proteger nada disso. Então por que ela ainda continua lutando, não é? Shin fechou os olhos e depois abriu eles novamente. Quando os abriu, os olhos vermelhos não mostravam a mesma distância de antes. Talvez. Shin saiu para pegar uma segunda xícara de café e trouxe outra xícara para Eugene. Ele o agradeceu ao receber o copo de papel. Embora fosse chamado de café, era uma mistura que tinha gosto parecido com café. Era feito de cevada frita e chicória. O território estava completamente cercado pela Legion, e com o bloqueio eletrônico do Zentagsfleet, a Federação não conseguia saber se os outros países ainda existiam, muito menos se comunicar e negociar com outros lugares. Naturalmente, ninguém sabia como era um café de verdade, pois eles eram plantados no sul e no sudeste. Ah, sim, você tem uma irmãzinha, né? Eu me lembro. Ah, sim, ela ainda é bem nova. Eugene acariciou o medalhão que estava pendurado em seu pescoço, junto com sua dog tag embaixo da camisa. Não temos pais. Eu tenho que trabalhar muito para colocar ela em um colégio melhor. 6 anos atrás, quando a guerra contra a Legion se intensificou, Eugene e sua família foram obrigados a sair de sua cidade natal. O trem para a capital não tinha espaço para a família inteira embarcar. Então, seus pais decidiram mandar seus 2 filhos para a capital e ficaram para trás. Esse foi a última vez que Eugene os viu. O caos e o pânico fizeram com que eles não conseguissem tirar uma foto de família decente. Sua irmãzinha, que ainda era um bebê naquela época, não se lembrava de seus pais. Já começaram as férias de verão no primário. Se eu voltar durante as próximas férias, eu quero levá-la a algum lugar. Nós não podemos ir para algum lugar muito longe, mas para o zoológico ou para um parque temático já deve estar bom. Eu também devia comprar algo para ela. Ela é uma garota, então eu devia comprar algumas roupas e sapatos. Ah, ouvi dizer que tem uma nova cafeteria na loja de departamento da capital Sankt Yeder. Vendo Eugene todo animado, Shin sorriu.
Deve ser difícil ser um irmão mais velho. É bom, não é? Eu não vou dar ela pra você, não. Infelizmente, eu tenho pensado em muitas coisas. Shin olhou estupefato, e logo após isso, ficou sério. Você não devia trabalhar em algum outro lugar ao invés de ser um soldado? A situação não está melhorando, e não há nenhuma garantia de futuro. Você é a única família que ela tem. Eugene, depois de interpretar as estrelinhas, parou de sorrir. Isso vem da sua experiência do campo de batalha anterior? Sim. Isso foi o que Eugene ouviu de Shin, quando eles ainda eram oficiais cadetes. E assim, ele conseguiu se salvar. Na escola especial de cadetes, os cadetes entravam no campo de batalha real como parte de seu treinamento. Eles usavam roupas velhas de camuflagem e patrulhavam as linhas de frente com apenas um rifle. Isso era para garantir que eles experimentassem o campo de batalha. Era uma missão para reforçar a coragem deles. Infelizmente, uma vez eles foram emboscados pela Legion, e o instrutor que os liderava morreu no conflito. Eugene conseguiu voltar com vida, pois ele fez uma parceria com Shin. Naquela época, Eugene tinha perguntado se Shin conseguia determinar onde estava a Legion, por ter lutado diversas vezes contra. Depois de hesitar, Shin respondeu, narrando suas experiências com seu tom monótono habitual. Seu passado. Suas próprias experiências, de como seu próprio país o sentenciou à morte, e como ele continuou vivendo. A chocante cicatriz na garganta escondida sob a gola de seu uniforme militar foi feita claramente com a intenção de matá-lo, como uma tentativa de decapitação. Eugene não teve coragem de perguntar. E por Shin conhecer a crueldade do campo de batalha, e quão árduas eram as batalhas contra a Legion, que ele expressava tais preocupações. Sabendo disso, Eugene ficou realmente impressionado. Mesmo Shin sendo quieto e introvertido, ele não era uma pessoa ruim. E mesmo depois de todas essas experiências angustiantes, Shin ainda estava disposto a se tornar amigo dele, um alba puro sangue. Bom, sim, você tem razão. Eugene tomou um gole do café gelado e fez uma careta. Estava amargo. Ele havia esquecido de colocar açúcar. Ontem, 15 membros do nosso esquadrão morreram. A área controlada pela Federação está um pouco maior do que há 10 anos atrás, e essa base foi deslocada para cá na primavera. No entanto, isso não significa que não houveram sacrifícios. O território anterior da Federação Geade antes ocupava as terras do noroeste do continente até o extremo norte, e horizontalmente era o maior país do continente, com a maior população, e também era uma superpotência militar. Logo depois que a Federação foi formada, ela foi atacada pela Legion, mas a Terra dos Lobos na fronteira cumpriu seu propósito inicial. Mesmo o território tendo sido reduzido pela metade, as áreas vitais de produção e industrial foram protegidas com sucesso, juntamente com a área da capital. A Federação conseguiu manter uma grande quantidade da sua produção e força militar depois de se defender por muito tempo. E ao mesmo tempo, eles obtiveram os dados das especificações de unidades da Legion dentro dos antigos laboratórios de pesquisa do Império. Além disso, após 10 anos de guerra contra a Legion, eles acumularam muita experiência em combate contra ela. Levando todos esses fatores em conta, a Federação finalmente conseguiu a capacidade de resistir à Legion nas batalhas, e começou a recuperar o território perdido pouco a pouco. Pode-se dizer que a segurança do país e a expansão de suas terras é devido ao poder do país e ao sangue derramado de todos os soldados. Em termos de especificações, a Legion não tinha pilotos e tinham mais funções, então eles eram melhores em todos os quesitos em comparação com as armas da Federação. Além disso, a Legion devia ter um programa que limitava a vida útil em seu sistema central de processamento, mas ela superou isso, pegando os cérebros dos mortos. Shin apelidou essas unidades de Black Sheep, permitindo assim que eles continuassem batalhando para sempre. Eles continuaram a atacar agressivamente, obtendo os cérebros que ainda podiam ser usados e até organizando um esquadrão de caçadores especializados em capturar soldados vivos. A existência desses esquadrões provou que se isso ocorresse, a Federação seria a primeira a cair nessa batalha direta. Ainda ontem, pelo que eu pude ver, os outros esquadrões estão como sempre. É um milagre que a segunda linha defensiva ainda não tenha sido violada. O capitão e os outros disseram que quando as coisas não estão indo bem, é porque está tudo normal. O fronte ocidental é o maior campo de batalha da Federação, e o 177º Batalhão Blindado é uma das várias áreas de batalha intensa, na linha de frente oeste. O fronte de batalha oriental, junto com a primeira até a quarta frente de batalha do norte ao sul, estavam em uma região montanhosa. Então, devido aos obstáculos naturais, era mais fácil manter as linhas defensivas. No entanto, o fronte de batalha oeste era uma planície totalmente plana, e os confrontos eram travados frente a frente. Tem um total de 400 quilômetros de extensão o campo de batalha, e havia 4 batalhões designados para essa área, a maioria da linha de frente. Com essas condições desvantajosas, a taxa de baixas no fronte de batalha ocidental era muito alta. E, naturalmente, esse era o lugar com o QI mais alto. Normal. Eu tenho lutado nesse campo de batalha faz um mês, mas a taxa de baixas aqui não é nada pequena. O número de unidades da Legion aniquiladas não equivalem às nossas baixas.
Conseguimos manter a linha defensiva, mas muitas pessoas estão morrendo. É verdade que não parece que estamos ganhando. O capitão e os outros já se acostumaram com isso, e os superiores do exército são todos antigos nobres. Uma morte ou duas de civis são só números para eles. Ouvindo isso, Eugene percebeu o seu erro e mordeu os lábios. Seu amigo antes era chamado de porco pela República. Ele nem entraria na contagem de mortos. Desculpe. Pelo quê? Shin mostrou uma expressão de surpresa, e Eugene apenas balançou a mão. Era bom que Shin não tivesse percebido, pois não havia necessidade de se lembrar de coisas dolorosas. Mas, Eugene de repente pensou em algo. Então, por que Shin voltou ao campo de batalha? Shin não tinha mais família. Sua família foi abandonada no campo de batalha por seu próprio país, a República, e ele foi o único que sobrou. Ele não nasceu na Federação, e não havia ninguém para ele que valesse a pena proteger nesse país, e também não havia uma missão para ele proteger seu país ou seus compatriotas. Ele poderia simplesmente viver com as provisões do governo da Federação se ele simplesmente quisesse viver normalmente. Mas, por quê? Shin, sabe? O quê? Não. Sobre você. Estava realmente tudo bem perguntar? Então Eugene pensou e hesitou antes de perguntar. De repente, os olhos vermelhos estavam olhando para outro lugar. Seus olhos estavam olhando para além daquela terra. Olhando através das grossas paredes da base, sua expressão gélida. Oprimido por esse vigor, Eugene hesitou. Ele estava prestes a perguntar por quê. Naquele momento, a sirene estridente interrompeu suas palavras. Era um drone batedor que estava na área de conflito, acionando a sirene porque a Legion foi detectada. As unidades da Legion foram desenvolvidas pelo Império Geade e entraram em uma guerra de grandes proporções com os restos do continente. No entanto, a Federação, herdando parte dessa tecnologia, só usaria drones de reconhecimento que pudessem ser controlados a longa distância. Na época do Império, a educação superior era oferecida apenas aos aristocratas que formavam o governo ditatorial. Junto com a nobreza, eram tão bons em termos de tecnologia, que a Federação não se comparava ao antigo Império. O criador principal, que sozinho criou a inteligência artificial da Legion, foi morto antes do início da guerra, e a Federação não conseguia mais criar drones como a Legion. Além disso, tanto o governo da Federação quanto seus cidadãos achavam que os drones não deviam ser usados para a guerra. Era dever dos cidadãos, seu privilégio, proteger seu próprio país e lutar por seus compatriotas. Eles não podiam, e não permitiriam que robôs roubassem essa glória. Com seus próprios olhos, eles testemunharam o que aconteceria se os robôs saíssem do controle. Um breve momento de silêncio veio junto com a tensão, e foi substituído pela sirene tensa e estridente. Ambos se levantaram. De novo? Sério? Esses pedaços de sucata não têm nada melhor para fazer? Eles nunca seriam populares com as mulheres. O termo Weasel se originou da formiga rainha. Então, em outras palavras, as formigas soldados da Legion deveriam ser todas mulheres. Então isso faz do exército da Federação um grupo de homens excitados? Que romântico. Vou chorar. Os dois brincaram, enquanto saíam do refeitório, e seguiram caminhos diferentes no corredor. Eugene pertencia à divisão blindada oficial e estava sob um comando diferente em comparação a Shin, que foi enviado para a divisão de protótipos. Naturalmente, suas unidades estavam em hangares diferentes. Até mais então. Sim. O principal campo de batalha no fronte de batalha ocidental é composto principalmente por áreas de floresta, ou por ruínas de antigas cidades. Essas foram as medidas feitas para combater as forças principais da Legion, os Love, e também o Dinossauria que foi usado para romper a defesa, tudo para diminuir suas desvantagens. No entanto, a situação não estava indo como eles queriam. O corpo do Vanargand não era pequeno, e era difícil se mover dentro de áreas apertadas. Quando eles estivessem sem seus companheiros, eles seriam facilmente cercados pelos Growlwolves menores, e ficaram em desvantagem. A floresta de coníferas existia apenas no fronte de batalha ocidental. Os Growlwolves escalavam os grossos e resistentes troncos velhos, saltando e atacando de todos os lugares. Então, Eugene continuou pilotando o Vanargand. Tentava escapar deles. A unidade, que pesava 50 toneladas, atravessou a floresta silenciosa, fazendo o solo tremer com um sistema de direção ecoando. A Legion continuava atacando dia e noite, avançando como um tsunami. Eles atacavam em momentos aleatórios e inoportunos, e ficavam repetindo os mesmos movimentos para desgastar a força, resistência e a moral da Federação. Às vezes, quando eles começavam a atacar, os ataques duravam no mínimo meio mês. Ao contrário dos humanos, que precisavam ficar 9 meses no útero e levavam anos para crescer, os Weasels, no fundo do território da Legion, podiam produzir inúmeras unidades, permitindo que eles atacassem sempre massivamente. Os céus acima do campo de batalha estavam cobertos pelas nuvens de prata formadas pelos Eintagsflieg, resultando na interferência dos sensores, radares e dos dados. Ao mesmo tempo, os canhões de longa distância, os Scorpions, atiravam nas trincheiras.
Em capacidade, a infantaria blindada não era páreo para os Grauwolves, e os Vanargand, em número, eram muito menor que a Legion, e atacavam em esquadrões. Mesmo que suas táticas fossem bem básicas, as diferenças nos números e das capacidades eram o suficiente para encurralar a Federação. Seus ataques implacáveis condiziam com o apelido de Exército dos Mortos. E se nós formos derrotados? Ele pensava isso de tempo em tempo. Será que um dia seremos derrotados? A Federação, a humanidade, contra máquinas mortíferas sem saber as razões e propósitos da guerra? Tenente Lantz, o que você está planejando? Quer morrer? Desculpe! E com um grito, Eugene foi chutado nas costas, finalmente recuperando seus pensamentos. Os sinais vermelhos indicavam a Legion na tela do radar. Os Vetronics mal conseguiam se conectar e mostravam a situação dos vários esquadrões nos hologramas ao lado. A situação era terrível. A divisão blindada, supostamente atrás da segunda linha defensiva que tinha a finalidade de mobilizar a defesa, correu para as linhas de frente. Nordlicht, o esquadrão que Shin pertencia, também deveria estar nas redondezas. Estavam atacando o flanco dos Loves avançados, avançando nas linhas inimigas para interromper o ataque. O esquadrão blindado aproveitou a oportunidade para reagrupar e contra-atacar com o Nordlicht. O esquadrão de Shin estava sempre lá, quando mais se precisava deles. E essa era a hora mais perigosa. Tanto o inimigo, Legion, e os aliados caíam um após o outro, os corpos iam se acumulando, o sangue formava um riacho. No entanto, no campo de batalha infernal que as pessoas temiam e evitavam, o esquadrão Nordlicht continuava avançando. Eugene sabia que muitos na linha de frente os chamavam de demônios sanguessugas. Os esqueletos sem cabeça que carregavam o nome de uma Walker, que seguiam o cheiro de sangue até a Terra da Morte. E com um zumbido, todas as telas ópticas e os múltiplos hologramas estavam borrados. Os hologramas mostravam a densidade de Eintagsfliege mudando. Havia uma interferência. E antes que tudo fosse engolido pelo barulho estridente, ele conseguiu ouvir vagamente o Nordlicht, recuando rapidamente, e alguém no canal de comunicação geral, girtando com toda a força. Um projétil vindo do céu explodiu. O choque provocou um forte tremor no ar em volta. Na guerra moderna, um canhão sem recuo com uma baixa velocidade ainda passaria da velocidade sônica. O som sai sempre depois da explosão. A chuva de metal caiu. O comunicador wireless ficou completamente silencioso devido à forte interferência. Já que o para-raid conectava o subconsciente das pessoas, Shin não foi afetado por isso. Tudo bem aí, Shinei? Sim. Que bom. Falando isso, a voz de Frederica tremeu. Mas, meus pêsames, receio dizer que não tenho boas notícias. Shin olhou para a carcaça metálica que emitia uma fumaça azul, dilacerada pela chuva de metal. Ele lentamente falou. Frederica, feche seus olhos. Ele abriu os olhos e encontrou uma vegetação vasta nos arredores. Logo acima dele estavam as tenras folhas verdes de carvalho, junto com o verde afiado e brilhante dos pinheiros. A luz do sol mal conseguia brilhar através dos Eintagsfliege. A névoa era iluminada pelo verde refletido do ambiente. O distinto verde esmeralda da floresta do norte no verão era como gotículas, era como fumaça. A vegetação rasteira coberta de orvalho tocou seu rosto, então ele sabia que estava deitado. Bem perto dele estava o Vanargand, estendido no chão como a carcaça de um animal grande. Uma figura esguia se ajoelhou ao seu lado. Eugene estreitou os olhos. Shin. Os olhos vermelhos sangue olharam para ele silenciosamente. O olhar gelado e venenoso não mostrava sinais de hesitação naquele momento. Se um deus da morte realmente existisse, seus olhos certamente seriam assim. O que aconteceu com o líder do esquadrão? Morto. E quanto a mim, ele tinha a sensação de que ele já era uma causa perdida. Mas se houvesse um lampejo de esperança, não havia como Shin deixá-lo para trás. Melhor não perguntar. Me diga. Shin suspirou. Tudo abaixo do estômago se foi. Olhando para o uniforme cor de aço encharcado de sangue de Shin, Eugene conseguia adivinhar a gravidade de suas feridas. Sério. Ele não era um cara mau. Ele sabia que era meio inconveniente, mas Eugene deu um pequeno sorriso. Shin sabia que Eugene era um caso perdido, mas mesmo assim ele sujou seu uniforme e o puxou para fora do cockpit. Eugene não conseguia sentir a dor, então talvez ele tenha recebido morfina. Esse analgésico era extremamente precioso e foi usado em um soldado prestes a morrer. Ele estava grato por ter sido levado para fora. Ele teria odiado morrer naquele cockpit apertado, junto com o fedor do seu próprio sangue e entranhas. Shin, tem uma última coisa que eu queria perguntar para você. O quê? Se importa de pegar meu medalhão, está dentro do meu uniforme. Quando ele viu os olhos vermelhos que olhavam para ele vacilarem, Eugene entendeu. Ah, eu não tenho mãos para segurar o medalhão. Shin tirou a luva e tirou o medalhão, provavelmente preocupado que estivesse manchado de sangue. Depois de pensar um pouco, ele pegou o medalhão na gola da roupa do piloto e colocou em cima da camisa de Eugene. Um pouco de calor foi absorvido enquanto o metal gelado descansava no corpo de Eugene. Levou um tempo para se acostumar com isso.
Shin então se levantou sem palavras, como um corvo ameaçador. Abriu o coldre da coxa direita e tirou uma pistola. Ele puxou, tirou o carregador e colocou a bala na arma. Era uma arma automática de 9mm, uma de calibre maior do que a padrão dos pilotos da Federação, mas ainda assim incapaz de penetrar a armadura da Legion. Se Eugene estivesse fazendo a mesma coisa, com certeza suas mãos tremeriam, sendo incapaz de puxar o gatilho. No entanto, os olhos sob a arma apontada para ele não mostravam sinais de vacilação. Eugene sabia que não era por indiferença. Com o seu último suspiro, ele sorriu. Isso foi tudo que ele conseguiu fazer em agradecimento. Desculpe, e obrigado. Um tiro. Embora Frederica tenha falado que ele estava vivo, ela nunca falou para salvá-lo. Nesse ponto, ele entendeu o que estava acontecendo. Fido. Ele inconscientemente o chamou, e então percebeu que seu fiel Scavenger estava repousando eternamente no meio de uma área controlada pela Legion. Não tinha motivos para arrastá-lo para cá. Ele então ficou quieto. A Federação não abandonaria nenhum aliado, mesmo que a pessoa já tivesse morrido. Quando a batalha acabar, o cadáver de Eugene seria recuperado e levado para sua família fazer um funeral. Se os humanos realmente tiverem almas, talvez elas pudessem ter um momento de conforto antes de retornarem ao abismo escuro nos confins do mundo. Tudo o que Shin lembraria. O nome dele, seu rosto moribundo, seu rosto exultante e suas inúmeras histórias de família. Era igual para ele. Igual às centenas de aliados que ele assistiu partir. Isso era tudo que ele podia fazer. Naquela época e agora também. Ele pegou uma das duas dog tags para escrever o relatório da morte. De repente, ele ouviu alguns passos, como se algo muito pesado estivesse sendo arrastado. Não era a Legion, porque os seus aceleradores e amortecedores incríveis deixavam até um dinossauro silencioso. Além disso, se tivesse qualquer um da Legion se aproximando, Shin teria notado. E finalmente, da espessa e exuberante névoa verde, apareceu a marca do 18º Esquadrão, o ouriço, a silhueta de um Vanargand maltratado. Quando ele viu o Vanargand quebrado, e o jovem soldado, que não era do seu esquadrão, parado ao lado do seu companheiro, o único operador sobrevivente do 18º Esquadrão, o piloto do Vanargand sobrevivente ficou parado. A Legion podia estar fazendo alguma emboscada em algum lugar, pois lá era um canto do campo de batalha onde a morte não dava descanso. O soldado diante dele não empunhou seu rifle, parecia completamente indefeso e totalmente imprudente. A forma com que ele ficou parado mostrava que ele não tinha nenhum senso de perigo. De pé na sombra do Vanargand, caído, estava uma unidade blindada com 4 pernas em modo de espera. Depois de ver isso, o piloto suspirou. O Regin Leif. O esqueleto branco, sem cabeça que simbolizava a calamidade, que aparecia apenas no campo de batalha devastado. O garoto tirou o capacete, e não conseguia se comunicar pelo comunicador sem fio. O artilheiro no banco de trás continuou cauteloso enquanto abria o cockpit. O jovem soldado olhou para eles, levantando uma sobrancelha. O piloto suspirou. Nosen. Era seu colega na escola de cadetes. A escola especial de cadetes era basicamente uma medida feita para reabastecer o número de oficiais perdidos na guerra, e muitos estudantes eram trazidos para estudar aqui por causa da sua baixa renda. Esse menino na frente dele era proeminente. Suas notas nos treinamentos de combate eram quase perfeitas. Mas devido à insubordinação e vários problemas, ele foi mandado para um esquadrão de protótipos. Diziam que o esquadrão estava cheio de wargos, bárbaros nascidos na Terra dos Lobos, e pilotavam os protótipos como uma forma de punição. Na frente do garoto estava o operador da unidade destruída, da mesma turma, do mesmo quarto, e amigo do garoto, Eugene Lantz. Quando ele viu a metade do cadáver deixado para trás, ele suspirou. Chegou na hora certa. Por favor, escreva o relatório do Kaia. Ele pegou a dog tag que Shin jogou descuidadamente para ele. O artilheiro calmamente perguntou. Você atirou nele? Ele provavelmente deduziu isso da arma que estava em uma das mãos do Shin, junto com o sangue salpicado na grama e na terra. Embora normalmente fosse responsabilidade de um médico fazer o obituário da pessoa, não havia necessidade de um especialista quando a causa da morte era tão óbvia assim. Se eles levassem tudo ao pé da letra e a ajuda chegasse tarde demais, acabar com a vida era uma forma de aliviar e consolar os moribundos. Shin assentiu. Enquanto o artilheiro mostrava um olhar conflituoso, ele estava prestes a agradecer, mas o jovem operador gritou. Por que você não o salvou? Shin não respondeu. Em vez disso, ele só olhou para trás. Seus olhos vermelhos estavam calmos. Você sabia que era o Eugene, né? Antes de nós irmos para a missão ele falou que viu você, sabia? Por que você não o salvou? Você estava ajudando os outros esquadrões? Mesmo entre a divisão blindada focada na defesa móvel, os resultados do Nordlicht eram sempre os melhores. Era de se esperar, pois eles sempre estavam atacando os inimigos quando os outros esquadrões não conseguiam atacar. Mesmo ele sendo tão incrível. Mesmo que ele tenha sido ajudado e protegido pela Federação, e ele não precisando mais voltar ao campo de batalha. Você só quer acabar com esses pedaços de metal, não é?
Seu 86er manaco por guerra. 86. Eles eram os compatriotas da República de San Magnolia, considerados porcos com uma aparência humana por seu próprio país, foram salvos pela Federação Geade. Havia 5 soldados que foram para o corredor da morte e finalmente chegaram às terras da Federação. Shin continuou em silêncio, e quando o operador ia continuar a falar, seu oficial, o artilheiro, segurou o ombro dele. Já chega, Tenente Marcel. Você quer ser igual àquela escória da República? Marcel ficou em silêncio depois de ouvir isso. A República fez coisas muito desumanas com os 86ers, os cidadãos que deveriam ser protegidos. Há meio ano, quando a Federação os abrigou e os protegeu, as reportagens sobre isso foram transmitidas pela televisão, rádio e por outros meios de comunicação por alguns dias, então todo mundo sabia. Certamente ele não queria ser igual à República. Mas, batendo no ombro de Marcel, o artilheiro baixou a cabeça. Espero que você perdoe a grosseria do Tenente Marcel. Além disso, eu gostaria de agradecer você no lugar do Tenente Lantz. Obrigado, e me desculpe. Sem problemas. Shin assentiu. Com um olhar angustiado, o artilheiro o observou, e depois de pensar um pouco, ele disse: se você se voluntariou para entrar no exército da Federação como um jeito de agradecer por ter te salvado, você não precisa fazer isso. A nossa Federação nunca sucumbirá à Legion. Não simplesmente para ganhar a guerra. É também para mostrar a nossa justiça. Nós lutamos por vontade própria para proteger nossas famílias, país e compatriotas. Nunca forçaríamos pobres crianças a participar da guerra. Não é tarde demais para se aposentar e aproveitar seus dias aqui. Shin apenas olhou para ele com seu rosto sem expressão. De repente, ele desviou os olhos e virou as costas para o artilheiro, que mesmo que não fosse seu superior direto, ainda era algo rude de se fazer. Com uma voz calma e distante, ele falou: a Legion está vindo. Melhor se reagrupar com nossas forças agora. Shin olhou para a situação da batalha em vários hologramas no cockpit de seu Juggernaut, o Undertaker. A morte de Eugene já tinha saído de sua mente nesse momento. Tendo passado 5 anos vivendo no campo de batalha, sua mente se transformou em uma máquina de guerra. Ele lembrou que tinha desligado o para-rede antes. Mesmo ele estando bem com seus companheiros de esquadrão, desde a época da Escola do Império ouvindo isso, ele não queria que Frederica ouvisse ele pessoalmente matando um amigo. Mesmo ele dizendo para ela não olhar, não dava para saber se ela realmente não olhou. Eles estavam sincronizados agora. E a voz da Frederica soou em seus ouvidos. Parecia que ela estava esperando. Shinei? Como estão as coisas? A conexão de dados Vetronix não foi restaurada. Enquanto ele estava certo da localização da Legion, ele também tinha que determinar as posições de seus aliados e de como os inimigos estavam se espalhando. Não era uma tarefa impossível, mas tinha mais aliados do que ele imaginava nesse campo de batalha, então era melhor perguntar se alguém sabia. Que merda! As forças principais recuaram e estão de prontidão e estão prontas para o combate. O ataque anterior dos canhões causou uma grande quantidade de baixas. Temos um relatório mais detalhado sobre os danos? Vários esquadrões perderam seus comandantes. Enquanto eu ainda estava na unidade base, o link de dados não tinha sido recuperado ainda. Parecia que a interferência do Eintagsfleet ainda estava sendo dispersada. Os canhões antiaéreos feitos para dispersá-los foram suprimidos pelos Scorpions, e então não conseguiram avançar. A força de combate da Federação superava em muito a da República, e as armas usadas para o combate também eram excelentes. Os canhões e o link de dados fornecidos precisavam de muito suporte, mas mesmo assim, ainda não conseguiam derrotar a Legion. O horrível sistema de defesa da República conseguiu durar 9 anos. Provavelmente porque a Federação tinha enfraquecido a Legion, em pelo menos metade de suas forças. Pode-se até dizer que a Legion usava as batalhas contra a República como um teste, um treinamento. Temos contato com o QG da divisão. Durante o contra-ataque, o Nordlicht deve atacar pelo flanco. Se reunir no ponto 27, 32 e esperar por instruções. Um soldado da área de comunicação reportou diretamente para nós. Era uma coisa bem difícil de acontecer. Entendido. Shin deu meia volta com o Undertaker. Logo depois, ele se reagrupou com o Nordlicht, junto com os 2 soldados restantes em seu esquadrão. Os membros espalhados por todo o campo de batalha se reagruparam ao seu lado, e a tela do radar mostrou pontos azuis de aliados, um número semelhante ao de antes. Ele viu codinomes familiares nos pontos, e ao mesmo tempo, ouviu uma voz familiar que ele não ouvia há algum tempo. Temos uma rara reunião aqui, né? Tantos Vanargans assim foram eliminados? Werewolf. Shin olhou para o nome que apareceu com o código do esquadrão e a série da unidade, e respondeu no para-raid. Raiden, como estão os esquadrões que você está ajudando? Ruins. O esquadrão blindado do meu lado já foi eliminado também. Parece que não teremos força de combate para contra-atacar. Nunca tive qualquer esperança neles de qualquer forma. No entanto, se o contra-ataque falhar dessa vez, estaremos realmente isolados. Em vez de um ataque, estaremos basicamente acabando com a isca que tínhamos preparado. Fomos jogados no pior campo de batalha e deixados para nos defender por conta própria. Acho que não importa o lugar,
as coisas sempre acabam iguais. Logo vieram os outros 86ers, que estavam espalhados por todo o campo de batalha para se agruparem. Na tela do radar que ficava piscando devido à forte interferência, os nomes de sempre apareceram. Quando ele viu esses nomes, Shin suspirou. Eles haviam chegado em um país diferente. Mas a guerra não havia mudado. Contra o exército fantasma de máquinas, os seres humanos não tinham como resistir, e foram gradualmente devorados junto com o território. Nenhuma vez ele tinha esperado que, além das planícies onde inúmeros de seus camaradas tinham caído, a mesma guerra continuasse. E que ele voltaria para o campo de batalha novamente, enfrentando os mesmos inimigos. Não depois dele ter sido designado para a missão de reconhecimento especial, a execução do Corredor da Morte da República. Não depois disso. Notas título. Hit der Valkyren, do alemão Passeio das Valquírias. Volume 2. Capítulo 2. Hino dos Blindados. A missão especial de reconhecimento foi mais suave do que o planejado. Eles tinham penetrado muito mais profundamente no território da Legion do que o esperado. Pode ter sido uma boa coisa ter eliminado o inimigo no primeiro dia de missão. Depois de terem passado pela área contestada, eles entraram na área controlada pela Legion, onde as patrulhas inimigas eram menos frequentes. Com a habilidade de Shin, eles sabiam onde a Legion estava, e se escondiam ou davam a volta por eles, evitando contato enquanto avançavam para o leste. O outono começou, e eles começaram a sentir frio enquanto acampavam no lado de fora. Suas rações de combate sintetizadas eram secas e sem graças. Eles continuavam avançando indefinidamente. Para eles, no entanto, essa era a primeira viagem em liberdade que tiveram em suas vidas, depois de todas as dificuldades que enfrentaram. As áreas controladas pela Legion já foram povoadas, e mesmo sem ninguém, as construções da cidade e das vilas continuavam em pé. Dada a chance, eles entravam nas cidades que eram como relíquias para explorar e caçar animais que estavam livres pelo campo. Se as condições permitissem, eles também acendiam fogueiras. As cidades que encontraram em sua jornada eram diferentes uma das outras, e a beleza natural das paisagens lhes dava muito alegria. No meio do outono, as bandeiras da República deixaram de marcar as ruínas. No lugar delas, estava a do Império. Nesse ponto, eles finalmente tinham chegado. Fido. Você testemunhou nossa jornada até aqui. Nós ordenamos que você continue assim, até que você apodreça. Fido foi acertado por um canhão no lado, e assim foi silenciado para sempre. Shin se ajoelhou do seu lado, e lentamente se levantou. Não sabia se a ordem final tinha sido entendida pelo Scavenger atolado. Não se sabia se esse robô coletor de sucata podia entender o significado dessas palavras, dada a sua fraca capacidade de processamento. Shin se virou e viu que Raiden já tinha retornado. Deve ficar tudo bem, né? Depois de pensar um pouco, ele se lembrou de algo. Havia túmulos de alumínio, com o nome de seus companheiros mortos, incluindo o de seu irmão. Tinha um total de 576. Ele havia decidido deixar esses túmulos aqui junto com Fido e os restos dos Juggernauts. Sim, não podemos aguentar por muito mais tempo. Na batalha anterior, todos os Juggernauts, tirando o Undertaker, foram destruídos, mas felizmente, os 5, incluindo Fido, sobreviveram. Nesse momento, eles só tinham pequenas armas para se defenderem, totalmente impotentes contra a força poderosa da Legion. Eles realmente estariam mortos na próxima batalha. Mas Shin apenas sorria levemente. Então ele bateu com a ponta do dedo no container atado a Fido. Isso é tudo o que posso fazer agora. Não tem necessidade de levar esse cara conosco. O leal Scavenger, que tirava uma parte da armadura dos mortos, não estava mais por perto. Raiden também riu. Nesse momento, já era tarde demais para eles. O fim estava bem diante deles. Então a nossa feliz jornada está chegando ao fim. Ele parou de sorrir e olhou para o oeste. O caminho que eles haviam trilhado. Sob o céu azul pairava uma terra seca e árida. A brisa soprava pelas pétalas amarelas remanescentes, e os 8 caminhos de trilhos negros diante deles se estendiam no horizonte infinito. Parecia bastante irônico. Nesse momento, essa era a única prova de que pessoas já haviam morado nessas planícies vazias. Nunca pensei que haveria tantos assim. Sim. Eles mal tinham conseguido atravessar as partes mais profundas das áreas controladas pela Legion. E agora, tinha muito mais terreno à frente do que Shin conseguia deduzir com os barulhos. No topo da pradaria, de onde ele conseguia ver, havia unidades de Loves e dinossauros em prontidão, montando um mosaico caótico de metal. As unidades de recolhimento Thousand Fusers formavam um par de rios que fluíam, um se movendo de trás para frente e o outro ao contrário. Os Entagsfleet mantinham suas asas escondidas enquanto repousavam sobre a floresta murcha, formando pingentes de prata. De tempos em tempos, eles desciam na terra árida de uma montanha destruída ou de uma cratera. Parecia que os minerais haviam sido totalmente minerados, e os cenários se pareciam com o fim do mundo. Havia também uma Weissel, ou uma unidade atomaria, um enorme monstro à espreita no meio da névoa espessa da manhã. Era tão grande que não dava para saber seu tamanho total.
A Legion que se movia no entorno deles estava muito agrupada, e às vezes, eles tinham que passar dias inteiros na chuva fria, se escondendo. Como alguém poderia lutar contra essa multidão enorme do exército das máquinas mortas-vivas? Certamente a República seria derrotada nessa guerra. Ou melhor, toda a humanidade certamente seria derrotada. Um dia, se ela chegar aqui? Mas esse dia vai chegar? Angel colocou os recursos restantes no último container que tinha sido cortado, amarrou-o ao Undertaker com fios e com o guincho, e voltou. Pessoal, eu terminei o meu trabalho. Já é hora de partir. A outra parte da Legion que ouviu a batalha irá chegar logo se ficarmos muito tempo aqui. Krena e Cell também tinham terminado seus trabalhos de instalação, e saltaram de seus Juggernauts. Os 5 decidiram que se revezariam pilotando o Juggernaut conforme avançassem, e se encontrassem a Legion, quem estivesse pilotando lutaria, enquanto os outros se esconderiam. Seal esticou as costas, colocou as mãos atrás da cabeça e fez um beicinho. Mas temos o Juggernaut do Shin, de todas as unidades. As configurações do sistema operacional são realmente delicadas. Para ser sincero, estou com um pouco de medo de pilotá-lo. Alguns limitadores foram destruídos. Era essa também a razão pela qual o Undertaker podia se mover de maneiras que os outros Juggernaut não conseguiam. Claro, essa também era a razão pela qual as habilidades de pilotagem de Shin se destacaram entre aqueles que tinham codinomes. Nesse momento, Krena levantou a mão. Vou pilotar primeiro então. Minha unidade foi a primeira a ser destruída, então não estou tão cansada assim. Eles conseguiram aguentar até esse ponto, mas o Undertaker era bem velho e não tinha tido manutenção há um bom tempo. Era mais perigoso pilotar isso do que um piloto inexperiente pilotar um Juggernaut comum. Krena moveu a máquina, e Shin, satisfeito com o container que estava sendo arrastado, voltou repentinamente sua atenção para eles. Por muito tempo, tinha certas unidades Legion seguindo eles, e por algum motivo, não os atacou. Talvez seja um Amaze, ou pode estar simplesmente monitorando seus movimentos. Mas ele não chamou outras unidades da Legion. Ele apenas continuava os perseguindo. Se eles tentassem emboscá-lo, a unidade pararia. Se eles voltassem de onde vieram, a unidade seguiria o mesmo caminho. As armas do Juggernaut eram feitas sob medida para ter uma grande precisão e tinham pouco alcance. Conseguiam atacar apenas coisas em seu campo de visão. Como não tinha intenção de atacar, Shin não informou sobre essa unidade para os outros. Pela voz, ele sabia que era um Shepherd. A voz era baixa, ele não conseguia ouvir direito as palavras, mas ele se lembrou de ouvir essa voz antes. Quando foi exatamente que... Não posso morrer quando deveria ter morrido. Isso é karma? Ray arrastou o corpo que era difícil de controlar, e pensou nisso usando seu sistema neural de nanorobôs que estavam à beira do colapso. Para preservar e agrupar dados de batalha, o gravador de missão da Legion iria transmitir dados de uma unidade destruída para a unidade mais próxima. Se o destruído fosse um Shepherd, a CPU dentro da unidade também seria enviada para a unidade em espera. Poderia ter muitas Black Sheeps, derivadas de humanos, mas sempre tinha que ter um Shepherd. Um Shepherd, com sua personalidade distinta, não conseguiria sustentar outras unidades com as mesmas características. No entanto, a Legion não estava disposta a perder esses Shepherds, com a capacidade de processamento maior, então preparou unidades de backup e um sistema de transferência especial quando falhasse. Ray sentiu que esse sistema não fazia sentido. No momento em que eram abatidos, era impossível transmitir os dados que foram praticamente destruídos. Provavelmente a maioria deles não conseguiriam ser transmitidos, e mesmo que fossem, era difícil imaginar a unidade de backup funcionando normalmente. De fato, depois de ter sido atingido pelo estilhaço da ogiva Hit, os dados de Ray mal foram transferidos direito, e a unidade estava à beira do colapso. Não conseguia aguentar por mais muito tempo. Sabendo disso, mesmo assim decidiu perseguir Shin. Queria garantir que não seria visto, então seguia ele bem atrás, querendo testemunhar o fim de sua jornada. O velho dinossauro sobressalente sacudia enquanto avançava. De repente, lembrou-se que era a alma de Shorei Nozen. Com o passar do tempo, seus dados foram gradualmente se desfazendo, mas a memória da luta final foi preservada. Os instintos da máquina de guerra entraram em ação com sua loucura de proteger e matar. Ele se lembrava de tudo, da ilusão da garota de cabelos prateados que se levantou para proteger, e da voz que tentava matá-lo várias vezes, e mesmo assim o chamava de irmão até o fim. Na área controlada onde a Legion continuava cruzando, Shin e seus companheiros deram a volta em algum deles, evitando o combate enquanto avançavam. Assim está bom. Ray pensou. Não tinha necessidade de travar batalhas sem nenhuma esperança de sobreviver. Em vez disso, deveriam pensar em como avançar mais. Além disso, essa era a área da Federação, o maior bastião da humanidade que estava isolado do mundo exterior, ainda lutando contra a Legion. E assim que chegassem à Federação, Shin e os outros com certeza estariam protegidos. Comparado com a República, os soldados da Federação eram muito mais normais. Seus soldados eram de diferentes cores, diferentes raças, lutando lado a lado sem nunca abandonar um companheiro, mesmo que eles já estivessem mortos. Eles nunca ignorariam as 5 crianças que escaparam das fendas da morte. Até isso acontecer,
Eu certamente vou ter desaparecido. Isso é bom. Embora ele mal conseguisse manter a consciência, era uma questão de tempo até ele enlouquecer. Todas as suas memórias, todos os seus desejos, seriam erradicados. E então, ele seria convocado novamente para a Legion. Quando convocado, certamente ele procuraria isso. O irmãozinho gentil, que não podia deixar a morte insignificante de seu irmão mais velho passar batida, se aventurando pelo inferno chamado Campo de Batalha, por 5 anos. Desculpe, mas dessa vez eu tenho que ir. O dinossauro se afastou. Parecia que estava rezando para que o seu desejo final de proteger fosse perdoado. Angel, é a minha vez. Angel, pilotando o Undertaker, se sentiu confusa quando de repente ouviu a voz de Shin através do para-raid. Era o segundo dia desde que se despediram de Fido. As nuvens pairavam no alto, no céu do outono, e a luz do sol brilhava entre as folhas, os pontos de luz, as folhas vermelhas bordô na floresta tremulando na janela. Não é muito cedo? Não devia continuar até o meio-dia? Estou de saco cheio. Angel fez uma careta quando ouviu essa resposta simples e rápida. Honestamente, esse não era o momento para eles conversarem, e era de se esperar que eles se sentissem entediados de ficar simplesmente olhando para o cenário. Se você soubesse que ficaria tão entediado, poderia ter trazido um livro para ler até chegarmos lá, Shin. Angel percebeu isso ironicamente, e puxou a alavanca da escotilha. Enquanto observava Shin e os outros se aproximarem da Federação, Ray soltou um suspiro de alívio. Seu processador de pensamentos estava começando a se desfazer, entorpecidamente. Se continuasse assim, eles chegariam na linha de patrulha da Federação. Lá, a Legion se importaria em primeiro cuidar do exército da Federação antes de cuidar deles. E como era uma unidade se aproximando por trás, se eles conseguissem usar o ambiente para se esconderem, passar pela Legion seria bem possível. Ray não sabia quanto tempo mais seu corpo aguentaria. Mas ele deve ficar bem. Ele poderia finalmente descansar. Sim, ele mal conseguia se conectar à inteligência das forças aliadas usando o link de dados. Quando viu o posicionamento, ele sentiu algo queimando em sua falsa rede neural. Isso é ruim. Enquanto desciam o traiçoeiro e vertical penhasco que parecia um caminho, o Undertaker parou de repente. Hayden, que pegou um cobertor que estava em sua unidade antes, estava deitado no container e subitamente se levantou. O que foi, Shin? Shin falou. Sua voz era tão indiferente quanto antes, mas dessa vez tinha um pouco de determinação. O piloto que estiver pilotando tem que lutar. Nós já discutimos isso. Nesse momento, Hayden entendeu. Ei, você já foi descoberto? Eles não podiam evitar a Legion, não importava o quanto eles tentassem. Provavelmente ele já sabia disso quando pediu para assumir o lugar de Angel. Angel, agitada pelo medo, saltou apressadamente do container. Não, Shin, eu nunca teria te pedido para fazer isso. Ela estava prestes a se aproximar, mas Shin disparou um arpel em sua direção. Ela se esquivou e o Undertaker aproveitou essa oportunidade para escalar o monte, até o topo. A encosta íngreme era praticamente um penhasco, impossível para qualquer humano escalar. Não tinha caminhos. Provavelmente ele os guiou até lá por esse motivo. Os sensores ópticos vermelhos, com várias rachaduras, mostravam apenas 4. O Juggernaut estava completamente danificado. Suas armas de combate não eram vistas em nenhum lado. Marcas de queimaduras estavam por todos os lados, e a propulsão foi muito danificada. Continue indo para essa direção. Quando entrarem na floresta, vocês não devem mais serem descobertos. Não muito longe de lá, não havia mais nenhuma voz da Legion. Se houver algum sobrevivente, se possível peçam asilo. Essas foram as ordens que eles ouviram no campo de batalha dos 86ers. Era de se esperar que eles não fossem descobertos. Já que tinha uma unidade inimiga dentro da área controlada, o Undertaker, as unidades da Legion próximas, vão se concentrar totalmente nele, e em nada mais. Ele provavelmente tinha considerado isso também. Você deve estar de brincadeira, né? Isso significa que você vai ser a isca aqui? Não falamos que devíamos ir todos juntos? Não vou deixar você morrer sozinho, te acompanharei até o final. Ignorando os gritos de Cell e os suspiros de Krena, o Undertaker desativou o contato com o para-raid e desapareceu. Hayden bateu no container sem nem pensar. Merda. O piloto que teria que lutar quando se encontrassem com a Legion, não importa quem se ofereceria para a última batalha, os outros nunca concordariam. Então, eles pensaram em um plano que parecia mais justo, um que dependesse da sorte. No entanto, eles se esqueceram que Shin podia ouvir a Legion, e que quando eles não pudessem fugir de uma luta, Shin iria escolher quem seria a pessoa a morrer. E para evitar essa escolha, ele escolheu se sacrificar. Aquele idiota! Raiden pegou o fuzil que estava ao seu lado e se levantou. O esquadrão de patrulha da Legion foi atacado de repente por uma máquina desconhecida, e imediatamente arrumou o sistema de identificação entre amigo ou inimigo IFF. Seu link de dados de batalha mudou para a tática de engajamento quando entrou no campo de batalha. A unidade inimiga ignorou a teoria de padrões de ataque, pois de repente, bombardeou um Love, derrubando-o antes de atacar os outros inimigos. Os esquadrões de patrulha da Legion
não tinham registros de tal inimigo em seus dados locais. Mas depois de pesquisarem vários bancos de dados, descobriram um tipo de unidade que combinava com as características, a principal arma da República de San Magnolia. Identificação: Juggernaut. O nível de ameaça era baixo, tanto que seu poder de fogo e armadura eram mais fracos do que uma unidade blindada comum. Era praticamente um soldado com uma fina armadura. Nessa planície sem nenhum obstáculo, não tinha como competir com os Love. Eles tinham vantagem em poder de fogo e uma armadura robusta, mas esse Juggernaut tinha habilidades de combate inimagináveis. Ao incitar o caos no campo de batalha, essa unidade conseguiu se defender dos bombardeiros da Legion, com a espessa armadura do Love. Atirou bem de perto para atenuar a falta de poder de fogo. O Juggernaut estava para combate a curta distância, não era muito diferente das outras unidades. A principal diferença era a CPU. 4 Love patrulhando a área foram destruídos, e o esquadrão perdeu 45% da sua força de combate. No entanto, os monstros não demonstravam nenhuma ansiedade. Simplesmente aumentaram o nível de ameaça para o nível da Federação, codinome Vanargan. Era impossível para eles reprimirem com sua força atual, então eles solicitaram ajuda. Um pedido especial. Uma recomendação para capturá-lo vivo. Em alguns milissegundos, o relatório e a solicitação foram enviados pela rede, e a Legion iniciou seu ataque novamente. Houve uma mudança nos movimentos dos inimigos. Quando ele destruiu o quarto Love, Shin sentiu uma mudança no padrão da Legion, e ele rapidamente examinou os arredores. Normalmente, quando cercam qualquer inimigo, as unidades se separam para evitar atingir aliados. Isso era aplicado também na Legion, pois eles podiam explodir seus aliados sem hesitação, se necessário, mas isso era pouco prático. No entanto, as unidades da Legion que enfrentavam Shin continuavam avançando mesmo na linha de fogo aliado, tentando ficar atrás dele, cortando sua rota de fuga. Uma tática de tempo, então Shin percebeu. Ele sentiu que as unidades vizinhas da Legion estavam começando a se mover. A mais próxima provavelmente era a força principal desse esquadrão de patrulha, estava a 8 quilômetros de distância. Dada a velocidade de locomoção de um Love, a área onde ele está ficaria dentro do alcance dos tiros dos Love em menos de 1 minuto. Se reforços viessem, ele estaria realmente em perigo. Ele se esquivou de um golpe de um Grauwolf, mirou seu canhão para trás e derrubou ele, e saiu pela abertura que se formou naquele instante. As balas pesadas das metralhadoras disparavam, e as luzes de advertência indicando uma sobrecarga no pé esquerdo traseiro acenderam. A Legion quer, ele pensou, e amargamente estreitou os olhos. A minha cabeça, né? O Black Sheep e os Shepherds. Eles eram as unidades da Legion que pegaram cérebros humanos mortos possuindo eles. Mas Shin, que era o processador mais experiente, nunca pensou nisso antes. Até esse momento, ele só tinha encontrado um Shepherd. E era difícil determinar sua localização exata se estivesse se escondendo no meio de Black Sheeps. Além disso, o próprio Shin tinha falado que o objetivo principal do Shepherd era dominar uma grande área, ou destruir alvos específicos. Era difícil de imaginar ter uma máquina específica para acabar com uma unidade blindada. Ele podia sentir o olhar. Havia uma malícia muito grande vindo de uma área muito além do alcance de um Scorpion, e até conseguia ter uma visão de olhos negros cheios de loucura falando: "Eu vou matar vocês." As palavras eram iguais, e a voz parecia estranhamente similar à voz de seu irmão, o qual já estava em seu repouso final. A noite em que ele foi morto apareceu diante de seus olhos, e as mãos segurando os controles congelaram com o miasma do medo. "Eu vou matar vocês." As imagens continuavam entrando em sua consciência. Não eram as memórias do próprio Shin. Eram de alguém que ele conseguia ver de tempos em tempos, como se fosse compartilhado através do seu para-raid, ou através da habilidade que ele uma vez teve. Um dia nublado. Ruínas. Coisas destruídas. Nesse cenário cinzento, um pecador enforcado estava pendurado no ar, e o manto de uma criança, tingido de vermelho carmesim, estava surpreendentemente brilhante. "Eu vou matar vocês. Homens, mulheres, crianças, idosos, nobres, plebeus, todos que me condenaram." Voltando à área 86 da República, na época da primeira batalha onde o esquadrão Spearhead estava encarregado. Durante essa batalha, 4 morreram. Com um tiro de uma área fora dos radares, ele eliminou os Juggernauts. Shin imediatamente fez o Undertaker pular para trás, com sua experiência anterior daquela batalha, e seus instintos de guerreiro totalmente alertas. O radar imediatamente mostrou um aviso, seguido por um tiro. Com uma velocidade inicial de até 4.000 metros por segundo, e uma massa de várias toneladas, o canhão carregava uma grande quantidade de energia cinética, enquanto fazia seus projéteis choverem no campo, ignorando os esquadrões de reconhecimento da Legion. Houve um estrondo ensurdecedor, e uma luz ofuscante cobria tudo de branco. As enormes ondas de impacto devastavam tudo, e os estilhaços em alta velocidade espalhados destruíam a armadura resistente da Legion, explodindo-os. As ondas de impacto ao longo da superfície gradualmente se expandia, produzindo uma grande quantidade de poeira e terra,
formando uma cratera que parecia ter sido feita por um asteroide. Uma linda pradaria de outono foi instantaneamente reduzida a um enorme deserto estéril. Com as explosões ensurdecedoras e a chuva furiosa de projéteis que vinham em sua direção, Undertaker mal conseguiu escapar do raio do impacto, mas ele não saiu ileso. Um estilhaço perfurou o cockpit e a tela principal foi destruída. As leituras do giroscópio e todas as mensagens holográficas apagaram. O revestimento de prata do sistema de propulsão e as armas ainda estavam funcionando. Os inimigos continuavam. Subconscientemente, ele pilotava com uma só mão para controlar os danos, e procurava inimigos ignorando a tela principal destruída. Nesse momento, a perna esquerda que estava sobrecarregada quebrou sua articulação. Com as 3 pernas restantes, ele mal conseguia deixar o Undertaker na vertical e nem evitar que ele caísse, mas isso era tudo que ele conseguia fazer. Os canhões e o corpo do Juggernaut eram muito pesados e acoplados nas costas. Então, se uma perna traseira fosse inutilizada, o Juggernaut, cujo centro de gravidade se concentrava nas costas, ficaria incapaz de se mover. As agora nostálgicas reclamações do velho chefe mecânico ecoaram nos ouvidos de Shin. Essas rodas não são muito estáveis. Quantas vezes eu já te falei para não ser tão imprudente? Um dia desses você vai morrer em alguma batalha idiota. Era agora então, hein? Um Love, que tinha perdido metade de suas pernas, entrou rapidamente pela parede de terra e areia que tinha surgido. Shin só podia dar um sorriso irônico e totalmente inadequado para a situação, enquanto observava o inimigo alcançando sua perna dianteira. O Undertaker foi lançado para trás, com sua armadura destruída. Raiden e os outros, que finalmente tinham conseguido escalar a encosta, saíram da floresta enquanto seguiam os barulhos, testemunhando isso. Foi a primeira vez que eles testemunharam a derrota do Death God. Até mesmo Raiden nunca tinha visto. Seus instintos de sobrevivência imediatamente acenderam. Dados seus corpos, eles não tinham como ser páreo contra um Love. Sua racionalidade os puxou de volta para a triste realidade. Se eles saíssem da floresta, a morte de Shin seria realmente em vão. Que se foda. Foi uma pausa momentânea. Quando ele ouviu os passos de seus companheiros correndo, Raiden saiu da floresta correndo também. Os tiros disparados de um rifle podiam ser ouvidos. Shin ouviu um som estridente e familiar e abriu suas pálpebras com muito esforço. Todas as telas e dispositivos ópticos estavam apagados. Ele estava deitado de lado no cockpit do Juggernaut. Ele estava com muita dificuldade para respirar. Parecia que seus pulmões estavam queimando por dentro e tinha um fedor de sangue em sua respiração. Ele não sentia que estava sangrando, mas seu corpo estava estranhamente frio. Ele nem sentia nada mesmo se estivesse ferido. Parecia que ele ainda estava vivo, e talvez seu corpo ainda pudesse se mover. Ele queria pelo menos pegar sua arma no fim, mas não conseguia mover nem um único dedo. Fora da fina armadura, ele conseguia ouvir os gritos e tiros de seus amigos que ele tinha abandonado em um lugar seguro. Que idiotas! Ele pensou, e então percebeu que ele recebeu o que merecia, mas nem conseguia rir deles. Talvez esse fim, totalmente sem sentido, fosse algo totalmente plausível. Um fim apropriado para essa batalha idiota e sem sentido. Mais uma vez, Shin sorriu ironicamente. Ele tinha se despedido pessoalmente de seu irmão, e depois disso, ele havia ido para bem longe, sem arrependimentos. Mas naquele momento, ele pensou que realmente não queria morrer. Se ele morresse, ele também se tornaria parte da Legion? Se ele se tornasse parte da Legion, qual seria o seu nome? Ele tentou se lembrar de uma pessoa cuja aparência ele não conhecia. Ele tinha um pouco de arrependimento em seu coração. Os gritos e tiros de repente desapareceram. Até o fim, com a sua capacidade de ouvir os mortos, ele conseguia saber que a Legion estava bem diante dele, preparando-se para tirar a escotilha de seu cockpit. Mas um pedaço de tungstênio atravessou sua fina armadura, fazendo um som metálico estridente. E essa foi a última coisa que Shin ouviu antes de sua consciência se afundar na escuridão. No momento onde se tinha a certeza que os 5 inimigos não eram capazes de revidar, o resto dos Love transmitiram para toda a rede da área, indicando o fim da batalha. Ao mesmo tempo, solicitou ajustes no protótipo, que fornecia a ajuda balística, pois apesar de ter colocado uma prioridade em capturar o inimigo vivo, o protótipo disparou com a intenção de matar. E explodiu um pelotão inteiro só para acabar com um único inimigo. Parece que o sistema de processamento central ainda carecia de capacidade de julgamento. Depois de mandar o pedido, a unidade apontou seus sensores ópticos para o Juggernaut desativado. Junto com os outros 4 corpos, a unidade inimiga permanecia viva. A CPU inimiga estava muito fraca e sua composição seria destruída se fosse retirada e digitalizada. Pior ainda, se seus sinais vitais parassem de funcionar, o corpo começaria a se deteriorar imediatamente. Para capturá-lo vivo, tinha que mantê-lo vivo da melhor maneira possível, o processador inimigo pilotando o Juggernaut. Suas capacidades eram tão boas que compensavam a diferença de poder das unidades. Se usadas nas unidades da Legion, com certeza suas performances seriam muito melhoradas. Nesse momento, o IFF detectou um sinal de resposta de um aliado que chegava perto. Era um dinossauro que não pertencia a nenhuma unidade.
Talvez estivesse se aproximando depois de perceber o ataque do canhão. Uma explosão. A frente do Love era composta por uma blindagem que equivalia a uma chapa de aço de 650 mm de espessura, capaz de suportar uma explosão de um outro Love perto, mas foi facilmente perfurada por um APF-SDS de 155 mm. Era um tiro do dinossauro. A máquina automatizada não sabia o que era medo nem surpresa, mas levou alguns segundos para compreender. Para eles, isso era algo impossível. Talvez tivesse atirado errado. Não. Houve uma comunicação entre eles no IFF. Sabia que era um aliado e ainda o atacou. Em outras palavras, era um inimigo. Foi bom que o disparo foi de um antigo APF-SDS de tungstênio. Se fosse um tiro hatch ou usasse urânio, o interior teria sido queimado e teria sido destruído. O IFF atualizou, identificando-o como um inimigo. Ele se preparou para revidar, usando o relatório do link de dados. Um segundo tiro. Ele veio praticamente logo após o primeiro tiro, e destruiu completamente a CPU que mal conseguiu desviar do primeiro tiro. O dinossauro não usou a ogiva Hate, apenas os APF-SDS, para prevenir a explosão da unidade e a danificação do Juggernaut próximo. Naturalmente, o Love que foi destruído não conseguia compreender isso. O braço de nanomáquinas prateadas se estendia do dinossauro. E essa foi a última cena que os sensores óticos meio quebrados do Love detectaram antes que ele parasse de funcionar. Shin teve um sonho. Em seu sonho, Shin ainda era uma criança, e estava sendo carregado por uma pessoa. Além dele, em todos os cantos havia escuridão, e não dava para ver nada. Era a profunda escuridão dentro de sua consciência e alma, a parte dele que conseguia ouvir as almas das máquinas. Olhando para cima, ele viu o rosto de seu irmão. Seu irmão estava alguns anos mais velho desde a última vez que eles se viram, provavelmente por volta de seus 20 e poucos, quando ele morreu. Irmão? Ray sorriu. Estava sorrindo muito, era tão nostálgico. Finalmente eu acordei? Ele parou e se ajoelhou, colocando Shin no chão. O pequeno corpo não conseguia manter seu equilíbrio corretamente. Shin cambaleou um pouco e levantou sua cabeça novamente. Ray continuou agachado, mas ainda era um pouco mais alto que Shin. Olhando em seus olhos, ele disse: "Aqui é onde eu me despeço. Você pode continuar por conta própria agora, certo? Você ainda tem amigos esperando por você." Dizendo isso, Ray se levantou. Shin continuou olhando para cima. Enquanto seu irmão se levantava, a diferença de altura não mudava muito. "Você cresceu bastante." Shin olhou para baixo e descobriu que ele estava de volta em seu corpo de 16 anos. "Irmão." Ele tentou falar, mas não conseguiu dizer nada. Para os fantasmas, os mortos nunca poderiam conversar com os vivos. Olhando o olhar silencioso de Shin, Ray mostrou um olhar doloroso. Ray estendeu a mão e gentilmente acariciou a cicatriz de Shin. A palma da mão grande de seu irmão era a mesma daquela noite e daquela última luta. "Desculpe. Acho que isso doeu. Eu não consegui morrer, e continuei chamando por você. Eu te trouxe para um lugar desses." "Não é verdade." Shin queria responder. Ele tentou balançar a cabeça para negar, mas descobriu que seu corpo não o obedecia, e continuou imóvel. Era mentira dizer que não doeu. O ódio que ele sentia era uma forma de tortura. "Isso é tudo culpa sua." Ele ouvia essas palavras dilacerantes todas as noites, sonhando com a noite em que ele foi estrangulado. Os gritos não sumiam, não importava o quanto ele cobrisse os ouvidos, dizendo-lhe repetidas vezes que nunca seria perdoado, até o último de seus dias. Ele estava sofrendo por causa disso. Mas exatamente por causa disso, ele chegou até aqui. Quer tenham sido os intermináveis duelos contra a Legion, cada dia no campo de batalha onde ele podia morrer por nada, onde seus esquadrões foram eliminados, as noites solitárias que ele passou, ele conseguiu aguentar tudo isso, pois ele tinha o objetivo e a convicção de um dia deixar seu irmão descansar em paz. Se não, ele não teria conseguido aguentar tanto, ele teria se tornado um cadáver mutilado há muito tempo já. Por sua causa, mesmo que você tenha morrido, era porque você estava esperando por mim. Havia tantas palavras que ele queria dizer, mas ele não conseguia. "Não tem por que se ligar a mim. Me esqueça. Eu não quero." "Ah. Não. Acho que ainda quero que você se lembre de mim. Vai ser ótimo se você conseguir ter liberdade e felicidade pelo resto da sua vida. E de tempos em tempos pensar em mim. Irmão." Ray sorriu. "Dessa vez, não vou esperar por você. Já estou cansado de esperar. Você ainda tem uma longa, muito longa vida para viver. Eu desejo que você seja feliz." Ele soltou a mão. Ele se virou, andando na escuridão. No abismo, seu pai, sua mãe e inúmeros companheiros haviam caído. Se ele fosse para lá, não havia como voltar. Eles nunca se encontrariam novamente. De repente, o corpo de Shin foi liberado de suas amarras. "Irmão." Ele estendeu o braço, mas sua mão não conseguiu alcançar. Ele gritou, mas sua voz não conseguiu alcançar. Uma certa fronteira que dividia a vida e a morte estava diante dele, e ele não conseguia dar o próximo passo em direção ao seu irmão novamente. "Irmão."
Ray se virou, sorrindo para ele, se fundindo com a escuridão do abismo, desaparecendo. Com o fim daquela batalha, a mão gentil e larga de seu irmão desapareceu na luz que ele não conseguia alcançar diante dele. Irmão. Shin acordou com a sua própria voz. Ele olhou para o nada escuro e sem vida por um momento, piscou seus olhos vermelhos, sangue que estavam sem foco. Era um teto branco como a neve que ele nunca tinha visto antes. Ao redor dele estavam 4 paredes brancas como a neve também. Um som eletrônico ritmado veio de um dispositivo de monitoramento, com um cheiro forte de desinfetantes. Shin estava em um quarto apertado deitado em uma cama limpa. Havia um soro gotejando, e cabos que vinham do monitor e se ligavam ao seu corpo. Considerando que ele foi para um campo de concentração bem cedo, e nunca teve nenhum tratamento médico decente, era difícil adivinhar que esse lugar era um quarto da enfermaria. De repente, sentiu a angústia subindo pelo nariz, cobriu os olhos com a sua mão esquerda. Do nada, uma forte sensação de alívio veio acompanhada de uma sensação parecida com a de desapontamento, ofuscando seus olhos. Ele finalmente se lembrou. Mas, na verdade, ele não queria perder seu irmão. No braço esquerdo, havia um conta-gotas, junto com outros sensores, e quando ele moveu seu cotovelo, uma sirene tocou. Não parecia ser uma sirene de perigo, mas sim uma indicação de que o paciente acordou. A parede branca ao lado de sua cama gradualmente ficou transparente. E do nada, apareceu um homem usando um terno. O homem misterioso estava usando óculos de armação prata, que pareciam ter um grau alto. Seu cabelo preto tinha alguns fios grisalhos, dando um ar de estudioso para ele. Havia uma enfermeira em pé atrás dele, e mais atrás havia um corredor tão sem vida quanto aquele cômodo. Parece que a parede, que tinha se tornado branca, era uma porta. Tinham portas semelhantes que podiam ser vistas do corredor, indicando que tinha quartos semelhantes a esses em ambos os lados do corredor. Finalmente acordou? Sua voz sucinta lembrou-o de uma certa pessoa que ele tinha esquecido há muito tempo. Sem saber o que estava acontecendo, Shin estava prestes a perguntar, mas não conseguiu falar direito. A dor repentina o paralisou. A enfermeira atrás do homem franziu a testa. Tua Excelência, ele acabou de recuperar a consciência, e ele ainda está febril após sua operação. É melhor não... Entendo. Apenas algumas explicações bastam. O homem respondeu à enfermeira com um calmo sorriso. E então estendeu a mão direita em direção à porta. Shin, com sua nebulosa consciência, observou que era a mão de um soldado. A mão robusta e grossa mostrava que ele era proficiente no manejo de armas. No entanto, o anel de prata em seu dedo anelar deixou Shin curioso. Olá. Primeiramente, você se importaria de me falar o seu nome? Não tinha necessidade em gastar tempo pensando na resposta de uma pergunta tão simples como essa. Mas Shin levou bastante tempo procurando essa simples resposta em suas memórias. Sua mente simplesmente não estava funcionando direito. Ele não sabia se era devido ao anestésico ou por causa de seu estado atual. Uma certa pessoa perguntou seu nome antes, exatamente desse jeito. Essa lembrança do passado fez sua mente tremer, e ele subconscientemente respondeu. Tudo o que ele viu foi uma miragem de longos cabelos prateados que ele nunca vira antes. Shinei Nozen. O homem assentiu. Eu sou Ernst Zimmermann, presidente temporário da Federação Republicana da GEAD. Apareceu naquele dia, nas notícias diárias da Federação, que relatórios afirmavam que encontraram e protegeram 5 jovens soldados estrangeiros no fronte de batalha oeste. Foi dito que os 5 estavam presos por um dinossauro que estava caçando, e o mesmo foi abatido pelas tropas da linha de frente. Olhando para suas roupas de camuflagem e seu sistema operacional, que usava vários pedais de modelo desconhecido, parecia que eles eram soldados da República de San Magnolia, no ocidente. A Federação gritava de alegria. Eles nunca esperavam que existisse outro país sobrevivente. Eles não estavam sozinhos ainda. Ao mesmo tempo, eles estavam preocupados com a situação de seus vizinhos. Eles se perguntavam se a República estava nesse momento encurralada, ao ponto de terem que mandar crianças e jovens para o campo de batalha. E depois de questionar os jovens, a razão disso foi revelada ao público. As pessoas entenderam as razões revoltantes do porquê eles foram enviados para o campo de batalha. E a preocupação em seus corações se transformou em pura raiva. No entanto, a maioria das pessoas ainda se preocupavam com os jovens do país vizinho. Tais pobres crianças, oprimidas por seu país, e mesmo assim, lutando e fugindo, conseguiram chegar até aqui. No mínimo, eles deveriam ter uma vida confortável na Federação. E foi isso que aconteceu depois que vocês ficaram sob a proteção de nosso exército. Eu me perguntava o quanto você se lembrava. Ouvindo essa pergunta, Shin começou a se perguntar como deveria responder. Então, ele sentiu que sua mente estava voltando a funcionar. De repente, ele se lembrou de como estava sua situação pouco antes de perder a consciência, e olhou em volta. Mas não viu ninguém. De jeito nenhum. Ah! Ernst sorriu. Me desculpe. Você ainda estava dormindo, então reduzimos a visibilidade do seu quarto para 0. Faz sentido estar preocupado. Só um momento, por favor. O homem se virou e disse algo para a enfermeira. A cor branca nas paredes se dissolveram.
Fora das paredes transparentes, havia quartos iguais a esse. Ele conseguia ver seus companheiros nas 4 salas adjacentes à esquerda. Ao lado dele estava Hayden, que soltou um suspiro de alívio, antes de franzir a testa. Você dormiu 3 dias inteiros. A voz veio dos alto-falantes no teto. E quanto ao para-raid? Shin se perguntou, e descobriu que não podia ser ativado. O dispositivo RAID, que havia sido inserido na parte de trás do pescoço, estava machucando. As algemas que os processadores não podiam remover sozinhos também tinham desaparecido. O que está acontecendo? A frase mal tinha sujeito e predicado, mas tinha apenas uma dúvida. Mesmo assim, Hayden parecia ter entendido. Dando de ombros, ele falou. Sei lá. Quando acordamos, estávamos trancados nesse quarto. Eles falaram que fomos capturados por um dinossauro, mas ninguém viu isso. Então, Shin lembrou do sonho que teve agora há pouco. O irmão, que ele supostamente tinha mandado para o além, ainda estava preso na parte mais profunda de um dinossauro. Por alguma razão, ele sabia que seu irmão não estava mais por perto. Mas ele não sentiu a necessidade de falar isso. Então apenas balançou a cabeça suavemente, se sentindo um pouco tonto depois disso. Imediatamente, ele fechou os olhos, e Cell franziu a testa preocupado. Se você ainda está com dor, não tente se forçar. Você voltou da sala de tratamento ontem, então ainda precisa descansar por um tempo. Krena ficou chorando alto até ontem. Eu não estava chorando. Krena protestou com seus olhos ainda vermelhos e inchados, mas ela foi ignorada por todos. E na sala mais distante, Angel deu uma leve olhada para Shin, mostrando um sorriso encantador. Parecia uma flor branca desabrochando. Shin sabia que era seu olhar malicioso, e desviou o olhar. Shin, eu sei que você ainda não se recuperou de seus ferimentos, mas não se esqueça que ainda vou te dar um tapa quando você melhorar, certo? Desculpe por aquilo, mas todos concordamos. Da próxima vez que fizer isso, eu vou te bater. Após Seu acompanhar Angel na divida do soco, Shin deu um olhar convicto. Eu nunca planejei morrer. Até parece que aquela merda ia funcionar. Mesmo que você nunca tenha planejado morrer, você sabia que iria. Se ele continuasse atraindo a Legion para longe, seria apenas uma questão de tempo até que sua unidade ficasse desgastada, ou ele ficaria sem munição e morreria por causa disso. Você acha que nunca pensamos nisso, e é por isso que não podemos te perdoar pelo que você fez, Shin. Você sabia onde estava a Legion, e você sabia que podia escolher. Isso foi egoísta da sua parte. Nunca mais faça isso. Todos nós estávamos muito preocupados. Dessa vez, Krena começou a chorar novamente. Shin fechou os olhos e encostou a cabeça no travesseiro. Foi mal. Ernst observava em silêncio. Então, ele falou com um sorriso no rosto. A principal razão de estarmos deixando vocês presos aqui é por medo de contaminação biológica. E nada mais que isso. Então relaxem. Vocês são nossos primeiros convidados estrangeiros desde a fundação desse país. Bem-vindos à Federação GEAD. Ernst abriu os braços de maneira exagerada, sendo recebido com silêncio e olhares frios. No entanto, ele simplesmente deu de ombros. Não tinha sido nem um pouco afetado por isso. De qualquer forma, esse é o problema. Nem vocês nem nós sabemos totalmente o que aconteceu. Se vocês se lembrarem de alguma coisa, por favor, nos informe. Cell levantou uma sobrancelha e estava prestes a falar algo, mas Ernst levantou sua mão primeiro para interromper, dando um sorriso irônico. Mas podem demorar o quanto quiserem. Então podem pensar com cuidado depois. É cansativo demais ficar falando muito. E eu vou ser denunciado por uma certa irmã aterrorizadora aqui. A enfermeira que estava de pé atrás do presidente estava dando um olhar silencioso, cheio de pressão nas costas dele. Assim como o presidente, ou o que quer que ele fosse, Shin, que ainda estava ferido, tinha dificuldade em ficar acordado. Logo depois que eles saíram, ele dormiu. Olhando para Shin, que dormiu sem falar quase nada, Krena quase começou a chorar novamente, enquanto Angel e Cell a confortavam e a provocavam, respectivamente. 3 dias atrás, quando ela acordou, Krena não conseguia ver Shin e então gritou. Mesmo agora, ela chorava de vez em quando. Era de se esperar. Hayden pensava enquanto se sentava de pernas cruzadas na cama desse pequeno quarto que parecia uma prisão. Deixando de lado o fato de que eles estavam presos, eles ainda eram muito bem tratados. Eles recebiam refeições boas, seus quartos e camas estavam bem limpos também. O interrogatório individual e as investigações transcorreram sem problemas, e todos fizeram várias cirurgias, incluindo Shin, que precisava de uma operação graças a seus graves ferimentos. A República teria deixado Shin morrer. No entanto, isso não significava que eles podiam confiar na Federação. Eles foram considerados como animais em forma de humanos por seu próprio país. Mesmo que a outra parte fosse mais humana, mesmo que esse fosse o fim de sua jornada, eles não eram tão ingênuos assim para receber proteção e total ajuda. Se eles fossem presos aqui e forçados a dar toda a informação que sabiam, eles provavelmente seriam executados mais tarde. De qualquer forma, eles ainda não conseguiam se mover. E Shin ainda precisava da ajuda deles. Sério. Odiaríamos que as nossas vidas acabassem assim, nesse lugar.
Hayden olhou para o teto do pequeno quarto, sem janelas ou luz do dia, e deu um logo bufo. Mesmo que a Federação fosse extremamente simpática com os jovens, sendo o líder do seu país, Ernst não podia simplesmente agir com compaixão e piedade sozinho. Assim que saiu do módulo de isolamento e entrou no módulo do hospital, Ernst chegou na sala de tratamento que se transformou na sala de reuniões temporária. Como foi a análise? O módulo de isolamento podia servir como uma câmara de isolamento contra ameaças biológicas e também como uma prisão. Cada sala tinha câmeras e vários tipos de vigilância ao redor delas. Os oficiais de inteligência resumiram toda a análise de dados e mostraram nas telas holográficas. A conclusão é de que eles não são espiões da República de San Magnolia, e nem de qualquer outro lugar. Embora desconfiados, os jovens não mostraram sinais de serem treinados em espionagem. Mesmo em conversas triviais, dada a frequência com que falavam, os tópicos principais das perguntas e o número de vezes que os nomes eram mencionados, podia ser deduzida a hierarquia de uma organização. No entanto, eles nunca perceberam que estavam sendo analisados. Mesmo que fossem treinados para enganar as análises, o país não tinha motivos para ordenar que passassem pela área controlada pela Legion, o que significava morte garantida. Com os drones Eintagsflieg interceptando os sinais, nem a Federação nem a República conseguiam saber da existência uma da outra. Eles podem ser um pouco cautelosos demais, mas se o que eles falaram é verdade, isso é bem normal para eles. O vice-líder, Hayden, eu acho que ele estava tenso o tempo todo, mas é difícil não entender como ele se sente vendo seu líder naquele estado. O líder deles é basicamente um refém nosso agora. De fato, a Federação não tinha tais intenções. Mesmo Hayden não sendo uma pessoa muito agradável de se lidar, ele respondeu todas as perguntas obedientemente, e não tinha necessidades de fazer reféns. Mesmo assim, isso não foi por confiança. Era falta de vontade de questionamentos inúteis, só por ter se recusado a falar. Para eles, a República não era um país que merecesse ser protegido. E mais uma coisa. É possível que eles sejam portadores de armas biológicas dos novos modelos da Legion, ou algo do tipo? Precisamos terminar todas as verificações antes de conseguirmos chegar em uma conclusão. Olhando para os dados atuais e as análises que fizemos depois que eles chegaram aqui, não parece haver nenhuma anomalia. Além disso, a Legion não pode criar armas que imitem humanos ou outros organismos vivos, não é? A Legion não poderia criar ou usar armas biológicas, especialmente unidades com armas virais ou bacterianas, ou uma tentando imitar as aparências de qualquer outro organismo conhecido. Tinha um código em seu programa proibindo isso. Era fácil de entender, considerando que a Legion foi originalmente criada pelo Império para suprimir seus inimigos estrangeiros. Seria bem problemático lidar com armas biológicas que atacam indiscriminadamente, ou androides que dificultassem a diferenciação entre humanos e robôs. A feiura das minas terrestres automatizadas também era por esse motivo. E além disso, as regras para armas biológicas eram muito rigorosas. Até mesmo as pessoas que eram consideradas amigáveis teriam seus laços rompidos com os outros se fizessem uma arma biológica. Então, o antigo Império não podia deixar a Legion lutar junto com humanos. E então, isso foi reduzido a um motivo de chacota. No entanto, o sistema de controle da Legion, especialmente os algoritmos táticos de combate, eram criptografados de uma maneira extremamente complexa. As construções das unidades significavam que, se fossem atingidas, as explosões causadas por dentro queimariam completamente as estruturas internas, fazendo então análises na Legion, que não resultaram em nada. Verificou-se que a Legion tinha superado sua questão da expectativa de vida, duplicando a estrutura do cérebro de pessoas mortas. E isso era outra coisa que devia ser anotado. Os dispositivos que detectamos no scan são basicamente dispositivos de comunicação, como eles falaram. Os piropes têm algumas pessoas capazes de se comunicar mentalmente com seus parentes, e esse dispositivo cria o mesmo efeito de uma maneira artificial. É bem avançado, sim. Dados testemunhos e todos os dados relativos à área de controle em seus gravadores de missão estariam nos dando um presente muito grande se eles realmente fossem espiões. Devido ao bloqueio eletrônico pelo Eintagsflieg, a Federação não podia se comunicar com as linhas de frente através de dispositivos sem fio. A unidade que foi apreendida, acredito que seja chamado de Juggernaut, certo? Deixando de lado as especificações dessa coisa, os registros de batalha são realmente incríveis. O piloto é provavelmente aquele jovem líder. Quando ele estiver recuperado, devemos conversar com ele. Nós devemos ser a prioridade aqui. Queremos que ele seja nosso piloto de testes. De jeito nenhum vamos dá-lo para você. Os dados de combate de alta mobilidade e um piloto com experiência real vão combinar muito bem com os meus protótipos. É um desperdício deixar ele pilotar um lixo do Vanargand. O que você falou, Garota Aranha? O que você disse, Drone Besouro? Se vocês quiserem conversar, podem conversar com eles depois que se acalmarem. Se bem que de jeito nenhum vamos deixá-los serem pilotos. Se fizermos isso, seremos iguais à República, não? Ernst categoricamente falou, e os dois comandantes briguentos se acalmaram. Toda causa gerará seus resultados.
Eles arriscaram suas vidas lutando até agora. E devem ter uma vida boa agora. Já que seu país não ofereceu isso, a nossa federação deve usar nossa justiça. Esses são os ideais e as convicções que a humanidade deve ter. O comandante do fronte ocidental falou. Nós deveríamos ter executado eles, na verdade. É pela segurança da federação. Tenente-general, nós já acabamos esse assunto. Você aceitou a resolução, não aceitou? Sim. Mas como você tem insistido, Excelência, é nossa prioridade como soldados garantir a segurança do nosso povo. Cumpriremos isso durante o período de isolamento esperado, e depois procederemos com as verificações e perguntas detalhadas. Claro, mas só por precaução. Os soldados que os protegem foram mandados para as salas de isolamento também, certo? Nesse momento, eles não conseguiram eliminar a possibilidade de serem portadores de uma arma biológica inativa. E além disso, de repente, Ernst deu uma risada sincera. Além disso, e quanto à imigração deles? Lidamos há tanto tempo com a Legion que nos esquecemos de coisas desse tipo. Diante dele, o encarregado desse assunto estava lidando apressadamente com os procedimentos legais necessários. Então, a partir de hoje, vocês são cidadãos da Federação. Faz um mês desde que nos conhecemos, e é assim que você começa? Então, você não acha isso estranho? A voz de Hayden veio de trás das paredes de acrílico reforçado, ainda cheio de suspeitas, mas a cautela inicial não estava mais lá. Tudo o que ele estava mostrando era puro e simples descontentamento. Ernst continuava calmo como sempre. Era de se esperar, ele pensou. Eles eram jovens que deviam estar animados e pulando por aí com a idade deles, mas ficaram presos mais de um mês, fazendo vários exames chatos todos os dias. Era de se esperar que eles reclamassem um pouco. Vendo que suas ações condiziam com suas idades, ele ficou um pouco aliviado. De qualquer forma, pelos próximos dias, eu estarei cuidando de vocês. Descansem bem, observem esse país, e pensem o que planejam fazer no futuro. No futuro. Na verdade, a pessoa responsável já tinha explicado suas perspectivas futuras, e perguntou o que eles queriam. Ernst já tinha lido os relatórios. Os 5 desejam entrar no exército. Será que a pessoa responsável não explicou direito? Ou eles entenderam errado alguma coisa? Ou eles não sabem fazer outra coisa a não ser lutar? Ele obteve relatórios semelhantes das enfermeiras, médicos e consultores. Todos sentiam que os 5 não podiam continuar em seus quartos por muito mais tempo. A ansiedade de ser aprisionado, o tédio que eles não podiam lidar, e mais importante, sua curiosidade de como a guerra estava indo, a inquietação sobre o fato de que eles não estavam onde deveriam estar. Eles escaparam do governo da República, fugiram do campo de batalha infernal, mas nunca se libertaram da opressão psicológica. Cell zombou. Tem certeza? Somos crianças de regiões desconhecidas que escaparam de um país inimigo. Nós passamos pela área controlada pelo inimigo e chegamos até aqui. Não é mais fácil nos executar logo? Então você deseja que executemos vocês? Ernst respondeu com um sorriso. Cell ficou em silêncio. Ele entendeu. Eles não queriam ser mortos. Eles estavam apenas tentando entender esse ambiente usando suas experiências anteriores. Não era algo que eles pudessem alterar e não estavam errados nisso. Shin falou com uma voz baixa. Vendo que suas feridas haviam cicatrizado após um mês, o peso no coração de Ernst se desfez. Então, que benefício vocês têm ao nos salvar? Se não houver benefício, deveríamos apenas deixar as crianças morrerem na nossa frente? Isso não seria benéfico para nenhum de nós. Um dos ideais básicos da sociedade é a cooperação. E além disso... De repente, Ernst riu. Era tão cruel, tão sombrio, que deixou as crianças que tinham testemunhado as profundezas do inferno, intimidadas. De regiões desconhecidas. Se realmente precisássemos matar crianças apenas para sobreviver, seria melhor que toda a humanidade fosse eliminada logo. A porta das salas de isolamento se abriu, e os jovens que foram ordenados a trocar de roupa, saíram, ainda muito cautelosos. Não haviam roupas casuais nas linhas de frente, e eles só tinham uniformes da Federação. Eles seriam levados para algum outro lugar para serem executados, ou seriam levados para algum laboratório experimental, ou talvez uma prisão? De qualquer forma, eles preferem fugir e serem baleados nas costas do que serem simplesmente executados. Ao vê-los procurando uma oportunidade, Ernst fingiu não notar, enquanto discretamente pedia segurança adicional. Eles não atirariam nos jovens pelas costas, mesmo se eles fugissem, mas se eles fossem perdidos acidentalmente depois de serem suprimidos, seria problemático. Eles foram trazidos para uma nave de transporte, que voou por cima da cidade, e eles começaram a duvidar. A aeronave pousou na base dos subúrbios da capital, e eles entraram em um carro que estava esperando eles, deixando os jovens perturbados. O carro saiu dos portões da base e entrou na rua principal da capital da Federação Jihad, St. Yeder. Krena se surpreendeu e inclinou-se até a janela. Angel e Cell seguiram seu exemplo. Shin e Hayden não estavam reagindo tão abertamente, mas até eles respiraram ofegantes enquanto observavam o exterior atentamente. Haviam muitas, incontáveis pessoas de cores diferentes, igual a eles, correndo pelas ruas. Uma jovem estava segurando as mãos de seus pais alegremente.
Um casal de idosos estava sentado em um banco ao ar livre de um café. Os estudantes que voltavam da escola estavam brincando e rindo. Casais apaixonados estavam em uma loja de flores. Seus olhos estavam úmidos, suas visões embaçadas. Eles tinham nostalgia, reminiscências e mesmo assim ainda se sentiam muito deslocados. Do lado de fora das janelas, estavam as pacíficas ruas, que eles estavam vendo novamente depois de 9 anos. Finalmente chegaram. Aqueles que não têm nada. Pessoas lamentáveis que foram expulsas de seu próprio país. O carro estava estacionado diante de uma casa, em uma área residencial pacata. Era a casa de Ernst, que geralmente não vinha muito para cá, pois ficava mais no escritório. De qualquer forma, depois de ouvir essas palavras quando entraram no salão, Ernst pôs uma mão na testa, e os jovens inclinaram a cabeça, confusos. Havia uma jovem garota de olhos vermelhos, provavelmente tinha por volta de 10 anos de idade, falava com uma voz estridente e uma atitude zombadora e arrogante. Ela estava em cima de um palanquim, com seus braços cruzados e queixo levantado. Nós, a Federação GEAD, damos as boas-vindas ao seu lamentável grupo com compaixão e simpatia. Sejam gratos que, vocês plebeus, não têm que nos agradecer por isso. Ela apontou para Shin. Era impressionante como ela era capaz de determinar a hierarquia do esquadrão em tão pouco tempo. No entanto, olhos vermelhos, por que você está olhando para trás? Pensei que tinha alguém atrás. Naturalmente, a voz de Shin era tão indiferente como de costume. Não fui eu quem que fechei a porta. Por acaso você acha que somos tolos? Shin não respondeu, mas teria sido melhor se tivesse respondido. Então eu digo, a plebe da República tem pessoas com sangue real do Império igual a mim. Falando isso, os olhos da garota de repente repararam uma certa coisa. O que diabos aconteceu com o seu pescoço? Shin imediatamente engasgou. Os olhos vermelhos sangue que olhavam para a menina esfriaram, tornando-se cada vez mais gelados. E isso deixou a garota intimidada. Ernst suspirou e falou. Ele notou a cicatriz no pescoço de Shin, e que estava coberto pelo colarinho do uniforme nesse momento, mas ele nunca tinha perguntado sobre. Chega, Frederica, eu já expliquei a situação deles para você. Todos temos feridas que não queremos falar sobre. Você deve ter também. Me desculpe. A garota inesperadamente abaixou a cabeça, se desculpando. Vendo ela agir obedientemente, Hayden se virou para Ernst. Sua filha? Quem sou eu para dizer isso, mas você devia educar ela um pouco melhor, eu acho. Ah, não. Ela não é a minha filha. Quem estaria disposta a ser filha desse almofadinha? Enquanto dizia isso, a garota estufou orgulhosamente seu peito plano, apenas para depois não aguentar mais essa pose e desistir, mostrando uma fofa inocência. Eu sou Frederica Rosenfort. Por causa de várias circunstâncias, ela está sob meu cuidado temporário. Frederica olhou para Ernst, e ele fingiu não ter percebido. É muito problemático explicar. Então, na documentação oficial, ela consta como minha filha. Ah, sim, vocês também são meus filhos adotivos por enquanto. Se vocês quiserem, podem me chamar de papai também. Um silêncio assustador percorreu o lugar. Era só uma brincadeira. Vocês não precisavam fazer essas caras. Até mesmo Shin lhe deu um olhar frio. Tudo bem então, por enquanto, todos vocês vão ficar juntos. Essa criança pode não saber muita coisa. Mas eu espero que vocês pensem nela como sua irmãzinha, e espero que se deem bem. Com um sorriso zombeteiro, Frederica curvou os lábios. Vocês plebeus lamentáveis que foram oprimidos e forçados a lutar. Seus corações certamente estão machucados. Então podem pensar em mim com um pet feito para acalmar as suas almas. Shin franziu a testa. Frederica riu vendo isso. Não tem como vocês entenderem. Ela então os olhou com um estranho senso de solidariedade. Não só eu. Cada pessoa preparou as mesmas coisas para vocês. Uma casa segura e confortável, uma empregada gentil, um pai protetor e uma adorável irmãzinha. Tudo isso foi entregue pelo governo da Federação, considerando que vocês perderam suas famílias e parentes em uma idade tão tenra. Podem me adorar como quiserem, irmãos. Como pessoas a serem compadecidas, nós nos amaremos e... Primeiro, Shin, sem falar nada, estendeu a mão e bagunçou seu cabelo violentamente, fazendo ela gritar. Ela continuou balançando a cabeça, tentando afastar a mão de Shin, e foi para trás da empregada de cabelos loiros e olhos esmeralda que estava lá atrás, murmurando. Teresa! Eles começaram a me provocar muito rápido. Sim, senhorita Frederica. A culpa é toda sua. Teresa continuou e seu rosto gélido como o de uma rainha, mostrou um sorriso caloroso. Foi uma longa jornada, certo pessoal? Primeiro, gostariam de tomar café? Eles comeram o jantar mais cedo do que o habitual, e então os 5 foram para os seus respectivos quartos, dormindo rapidamente. Era de se esperar. Então Ernst pensou enquanto se sentava sozinho na mesa de jantar. Essa era uma residência luxuosa em uma cidade segura. Ele estava acostumado a viver assim, mas para eles, que estavam isolados no mundo exterior por anos, eles chegaram em um mundo completamente diferente, um ambiente completamente diferente. Não era de se admirar que eles estivessem desgastados.
Frederica entrou, fazendo um beixinho triste. Eles foram dormir. Eu queria ouvir eles falando da República. Que chato. Em suas pequenas mãos, ela segurava um baralho de cartas de pôquer. Claramente pretendia jogar enquanto ouvia as histórias deles. Quer leite, ex-premier? Xiii, quão incompetente você é. Não me lembro de ter abdicado, além disso, quem precisa de leite? Eu não sou mais uma criança. Não é bom crianças beberem café antes de dormir. Ele respondeu. Teresa terminou a limpeza e o café da manhã na manhã seguinte. Então ela entrou. Trouxe xícaras de café, uma para Frederica e uma para ela. Bom trabalho, Teresa. Não se preocupe, essas crianças estão em fase de crescimento e também comem muito. Eu me empolguei cozinhando hoje. Seus olhos esmeralda olhavam para o lado, parecendo bem chateados. Ernst dificilmente está em casa devido ao trabalho administrativo. Então a senhorita Frederica comia sozinha. Ela estava tão solitária que o raro resmungo que ela fez continuou fresco em sua mente. Desculpe. Eu vou causar mais problemas no futuro. As 5 crianças não conheciam nada além da opressão, campo de batalha, maldade e morte. Para eles, era difícil se acostumar com um mundo diferente, onde existia conforto e consolo. Você está sendo muito gentil, mestre. É meu trabalho cuidar de você. Você acha que estou sendo muito intrometido? Teresa não respondeu, e simplesmente aceitou o olhar dele quietamente. Ela não era diferente da mulher que ele amava. Uma imagem dividida, mas seu coração nunca se movia. Uma compensação tola. Estou deixando que eles me substituam? Não, mestre. Mas ao contrário das palavras dela, a voz de Teresa era muito fria. Seu rosto, como o de uma rainha nevada, estava excepcionalmente gelado hoje. Esse é o único jeito que eu posso agir na sua frente. Ela falou isso uma vez. Mas era o que Ernst esperava. Um perdão efêmero não era muito adequado para ele. Ninguém pode substituir outra pessoa. Para nós humanos, cada pessoa é uma existência única. Frederica falou categoricamente. Mas as pessoas que escolhem redimir os outros de várias formas diferentes. Ernst tomou um gole de café. E a quem você está se referindo, Vossa Majestade? Isso. Dizendo isso, Frederica ficou quieta. As ondulações na superfície do café preto refletiam seu coração. E ela franziu os lábios. Depois de ouvir sobre suas façanhas e ler suas informações, ela ficou chocada. Ela não conseguia esconder o espanto, tanto quando viu a foto dele, quando o conheceu pessoalmente. Mas por quê? Por que eles se parecem tanto? Se não fosse por ele ser uma pessoa diferente, uma pessoa lamentável presa em uma jaula igual a ela teria sobreposto sua imagem com a da pessoa em seu coração. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça do like, se inscrever e compartilhar. Até o próximo. Grande abraço. Falou, valeu.